Olá, eu sou a Jack Menezes, esse é o podcast Gestão Legal, feito para conectar você à gestão, ao direito e a assuntos relevantes, porque aqui a gente fala de tudo, gente, tudo que é importante. Nós hoje temos convidados muito especiais, como sempre. Temos o Eliseu Santos, que é psicólogo e empresário, a Tatiane Azevedo, nossa estagiária de direito. Temos a Keila Braga, que está ali na audiência, que é gestora também, minha vice. E o Fábio Pirajá, o dono do estúdio, nosso patrocinador principal. Vamos começar então com o nosso convidado. Eliseu, obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui com a gente hoje, um sábado. Gente, preciso lembrar vocês que a gente grava no sábado de manhã, então a pessoa quando se dispõe, a gente agradece demais. Conta pra gente, então, a sua história. Como é que começou? Você era empresário e virou psicólogo, ou era psicólogo e virou empresário? Bom, primeiro bom dia a todo mundo aí. Obrigado por estar aqui com você, Jaque, o Fábio aí, Tati, a Keila, você que está em casa. Nós desejamos aqui um momento abençoado e abençoador para todos nós. Amém. Né? Então, eu comecei a minha vida como funcionário de uma empresa, só que eu tinha sempre o desejo de montar um negócio para mim. Não sabia como montar esse negócio, então eu fui estudar para saber como fazer. Passei da média de empresas que faliriam, que falem com 2 anos aí de vida, né, ou até menos. Então eu fui estudar, ter conhecimento. Eu fui fazer administração de empresas, que era um momento que me dava um ganho melhor para eu me sustentar e sustentar minha família também. Então eu fui fazer algo que conseguia me manter no mercado financeiramente. E depois disso estabelecido, eu fui fazer a psicologia, que era um sonho já de infância, fazer a psicologia. E dentro da psicologia, como eu tinha feito a administração de empresas, então eu tive a ideia de trabalhar com gestão de pessoas, gestão de negócios, para ajudar empresários, gerentes, gestores a se manterem melhor no mercado de trabalho. Porque empreender, gente, não é para todo mundo. Por isso que a gente, como ele falou, a quantidade de empresas que abre e fecha as portas com pouco tempo é muito grande. Porque às vezes a pessoa tem um sonho, quer ele montar o sonho dela, mas não sabe realmente o que custa, o quanto que é necessário você fazer, né? Não só de custo financeiro, mas de você se doar para o negócio. Eu brinco sempre que empreender, você tem que se apaixonar. Verdade. Porque você começa a pensar naquilo todo dia, 24 horas por dia, você quer ver aquilo realizado ali e você se empenha demais nisso. Porque empreender não é simplesmente vender, né? Não. Empreender é fantástico, mas não é para qualquer um. Então, eu sempre indico, eu tenho um sonho. O Eliseu foi atrás, estudou administração. Eu não estudei. Gente, contrata uma consultoria, não faz sozinho, que você tem mais chance de sucesso. E aí o Eliseu viu... mais rápido, né? E aí a gente tem um ditado antigo, né, que fala que o pessoal achava antigamente que psicólogo é coisa de doido. Hoje todo mundo queria ter um psicólogo para não ficar doido. E aí na área de gestão a gente vê muito isso, tá vendo burnout e tal. Você falou que você já tinha, né, na verdade, o sonho de psicólogo, mas foi aí que você viu esse nicho pros gestores, pro empreendedor? Então, como você bem disse, empreender não é para todo mundo. Embora tenha muita gente com muita vontade de empreender, mas a pessoa pode ser um bom gestor, um bom gerente e não necessariamente um bom empresário. Tem coisas que são bem distintas. A pessoa tem a vontade, tem um sonho, mas tem que saber se a capacidade dela é para aquele fim, para que ela não se frustre e que o negócio também não feche com pouco tempo, né? Porque o negócio ele fecha por 2 motivos, por questões pessoais e por questões financeiras. Então, a gente tem que eliminar a questão pessoal. Quando eu fiz a administração de empresas, que eu observei o mercado, eu vi que muita gente estava entrando, empreendendo, mas sem um conhecimento mínimo daquilo que era empreender. Eu digo na área jurídica, na área comercial, na área administrativa, na área contábil, né? E principalmente também na área pessoal. Qual é o tipo de negócio que cabe em mim? O que eu gosto de fazer para que eu tenha realização naquilo? O financeiro ele vem depois. Todo mundo busca o financeiro. Mas o que eu posso fazer para que eu me realize naquilo que eu estou empreendendo? Então, como esse empreender ele é muito pessoal, nada melhor do que a psicologia para entender a pessoa, para dizer à pessoa como que ela é realmente, para a gente filtrar depois qual é o melhor tipo de negócio para ela. Que a pessoa já tem uma estratégia. Então, ela só pensar na estratégia, compartilhar conosco, a gente cria um plano de ação para saber se aquele tipo de negócio é compatível com o eu dela, com o desejo dela íntimo. É uma coisa muito interessante isso, porque eu lembro que quando eu fiz a minha pivotagem, assim, a minha transição de carreira, né? Porque eu trabalhei sempre na área administrativa, mas fui muitos anos
tive o cargo de secretária, mas na verdade eu sempre fui gestora. Uhum. E aí eu falei assim, eu não quero mais o cargo de secretária, quero que as pessoas me reconheçam realmente como eu sou. Isso. Mas eu sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ser secretária. E isso é muito fácil, né? Você saber o que você não quer, mas eu acho que descobrir o que você quer é o mais difícil, é ou não é? Eu discordo. Até querer saber o que você não quer ser é difícil. Não, eu achei mais difícil. Conta pra gente isso. Existe isso. Às vezes o cara também acha que tá ali num negócio, ou descobre, não, isso eu não quero fazer. Mas é porque eu vejo muito isso também, tá, Tati? Às vezes as pessoas, elas não elas sabem o que elas não querem. Uhum. Eu tenho conversado muito, mas o que eu quero fazer? O que eu posso fazer? Porque às vezes vem da área de prestação de serviço. Sim. Né? Não tem um produto. É o conhecimento que você tem. E aí, você trata isso também? Então, essa é muito legal essa pergunta. O que chega pra gente de demanda é que a pessoa tem o desejo, ela já tem na cabeça dela um tipo de negócio que ela quer fazer. Ela já pensou, já filtrou tudo. Então ela já chega com o pacote fechado. E quando a gente trabalha a pessoa em seus aspectos psicológicos, suas tendências, o seu eu, saber que tipo de afinidade a pessoa tem até mesmo com ela mesma, a gente transfere isso para o tipo de negócio que ela quer ter. Vou te dar um exemplo. A pessoa gosta de passear os fins de semana, mas ela monta uma farmácia. E aí a farmácia trabalha sábado, domingo e feriados. Então isso descaracteriza um pouco o fim da pessoa. Então ela tem que ter conhecimento um pouquinho daquilo que ela quer e deseja, para que ela possa então estar pensando no seu negócio. E quando a gente, com uma certa pesquisa ali da vida da pessoa, consegue entender aquilo, aí a gente entra com a contraproposta, a pessoa toma um choque. Porque está fora daquilo que ela estava pensando, mas está dentro da realidade dela. Puxa, você tem razão. Né? Eu quero isso, mas aquilo hoje não vai me fazer bem. Como eu queria fazer psicologia, não tive como fazer. Então eu fui para outro lado da administração de empresas, me formar, me capacitar, para depois então eu me formar em psicologia. São dois aspectos diferentes. Se eu fosse focar na psicologia diretamente, eu poderia ter conseguido? Sim, mas talvez demorado um pouco mais. Assim. Né? Como eu criei um caminho mais fácil para me estabilizar, então eu consegui fazer com que aquilo eu chegasse no resultado final muito mais satisfatório. Então as pessoas passam por isso. E muita coisa também está ligada à personalidade. O negócio é personalidade. Se você tem uma personalidade fechada, você não consegue abrir um negócio que tem uma população que vai todo dia ali visitar você. Você vai se sentir incomodado. Então o seu negócio é de acordo com a sua personalidade. Então a gente consegue construir algumas coisas e desconstruir outras para que a pessoa então consiga montar um negócio, um ponto de partida, para que ela tenha uma satisfação naquilo que ela está fazendo. Isso é muito, muito importante, porque é o que você falou, se você monta uma casa de show. Mas você é totalmente introvertido. Como que você vai lidar com isso? Você monta uma cafeteria, que todo dia tem pessoal ali, tem gente, né? Às vezes gosta de sentar para conversar. Ou, gente, créditos consignados, você não tem noção. Os idosinhos, a gente senta ali, eles querem conversar, eles querem contar a vida. Para crédito consignado, acho que você tem que fazer mais faculdade de psicologia. Aliás, eu acho que profissões assim, que atendem ao público tem que ter psicologia. Não, e é uma coisa, é muito interessante. Mas a gente pode também melhorar aspectos da personalidade, ou não? Sim, com certeza. São gatilhos que a gente trabalha, a pessoa se revela através de testes do que ela é, que nem tudo está na aparência, me perdoem por isso, tem coisa que está escondido, está, não é que obscuro, mas está ali guardadinho, a gente tem que colocar aquilo para fora. As tendências que a pessoa tem, os gostos que ela tem, que às vezes nem ela sabe. Através de testes e de conversas, a gente consegue determinar um pouco a personalidade da pessoa. A psicologia não faz milagre, depende muito da pessoa. Então, quanto mais sincera, transparente, quanto mais envolver a pessoa na conversa e a pessoa se doar, é mais fácil isso acontecer. Né? Se identificar com o psicólogo, se identificar com a pessoa que está conversando é muito importante para que ela consiga se abrir e ali formar um plano de ação. E nesse plano de ação, então, determinar aquilo que vai ser feito dentro desse trabalho de prospecção de negócios. Dentro da psicologia que você trabalha só com a psicologia tradicional ou você traz alguma coisa integrativa, alguma outra coisa que você acha que é interessante para somar também? Então, olha só, eu vou
colocar um pouquinho lá atrás para te responder. Eu fiz uma empresa hoje, a Eliseu Tintas, uma empresa sólida, que trabalha com lacas e vernizes para acabamento de mobiliário. E o que eu fiz dentro da minha empresa? Eu montei uma empresa que a última coisa que se fala é tinta e verniz. Lá é uma empresa de decoração, já começa por aí. Você já tem um quebra-gelo na chegada da pessoa. Sim. Lá nós temos mobiliário de empresas, que são mobiliários para serem vendidos, comercializados. Temos quadros decorativos. Nós temos algumas apresentações dentro da empresa, que a última coisa que você fala é tinta. Nós envolvemos a pessoa primeiro na alta decoração, para que ela depois venha conversar sobre a tinta. Você mexe com o psicológico do profissional. Exatamente isso. Então, eu, enquanto psicólogo, transformei a minha empresa num ponto de quebra de paradigmas. Então, Eliseu Tintas, quem chega lá acha que vai encontrar tinta, e não é. Você tem uma recepção, você tem uma sala de moçoares, você tem um auditório, você tem uma sala de treinamentos, né? Você tem uma cozinha gourmet, você pode muito bem fazer um aperitivo ali e passar um dia com a gente. Então, a gente tem N fatores ali, antes de falar sobre tinta, já começa aí. Então, quando você quebra isso na pessoa, a pessoa começa a se interar sobre outros assuntos. Você começa a entrar no assunto pessoal da pessoa, o que ela gosta e o que não gosta. Então, você começa a rodear a pessoa para que ela entre na situação. E depois disso, você fala sobre a tinta. A psicologia é a mesma coisa. Através da minha empresa, eu consigo mostrar para o pessoal que você não precisa falar sobre o assunto de direito diretamente. Você não precisa falar sobre o assunto de podcast diretamente. A pessoa tem seus anseios e tem a sua vida natural no dia a dia. Então, quando você envolve a pessoa no seu dia a dia, você traz a pessoa para perto de si, faz aquela pequena amizade com ela ali momentaneamente e a pessoa se entrega. Então, o meu tipo de negócio é importante, que eu montei, para poder transferir para a pessoa a possibilidade de que ela pode fazer, deve fazer, precisa fazer, mas da forma correta. Seguir um caminho da forma correta para que ela não consiga depois se arrepender de nada. Ela aprende até a ver esses obstáculos que ela vai enfrentar, prever os obstáculos. E se ela consegue ter maturidade para enfrentar os obstáculos. Se ela não tiver maturidade, ela freia um pouquinho, procura informação e depois ela volta àquele assunto de novo. O importante é que ela tenha conhecimento, visibilidade daquilo que ela está fazendo e consiga empreender da melhor maneira possível o seu tipo de negócio. Não, eu quis dizer assim, porque hoje em dia a gente tem dentro da psicologia, ou paralelo à psicologia, né? Tem a psicanálise, tem a PNL, tem o coach, tem não sei o que, e outras terapias integrativas aí que a gente usa. Uhum. É isso que eu queria saber, se você usa alguma coisa a mais ou você é a psicologia você ali segue alguma mesmo. linha freudiana? Eu gosto muito de Lacan. Lacan me agrada bastante, é um segmento que eu tenho no meu coração desde que eu comecei a fazer a faculdade. Só que a faculdade, ela te ensina também outras modalidades, né? Outras apresentações. Então você consegue fazer um mix ali de informações. Depende muito de como está o estado da pessoa. A gente entra em várias etapas da psicologia ali. É um ganho que a gente tem, que a gente consegue envolver a pessoa. Então eu não tenho hoje uma linha de raciocínio para poder falar, porque depende muito do que a pessoa tem. Entendi. Como a psicologia ela fala muito para a gente entender um pouquinho o outro, mas dentro da administração de empresas eu consigo impor algumas regras. Porque tem coisa que vai dar errado de cara. Então, eu faço um contraponto, assim, sabe? Entre o desejo da pessoa e aquilo que está certo e correto de fazer. Não adianta. A pessoa hoje, já que ela pode ter dinheiro, mas se ela não tiver bons relacionamentos, o negócio dela não vai. Ela pode montar um negócio de ponta, mas se não tiver cliente, a coisa não vai caminhar. Então, antes do financeiro chegar, ela precisa de bons relacionamentos. É por isso que eu faço várias abordagens de acordo com a personalidade de quem eu estou atendendo, que depende muito de quem está à minha frente. A gente consegue, em conciliação, em concordância, fazer um plano de ação sobre isso. Então, as minhas abordagens são as mais diversas possíveis. Lendo, buscando, pesquisando, a gente consegue ter vários aspectos em cima disso aí. E o quanto que um transtorno psicológico, né? Vamos colocar um borderline, bipolaridade, enfim, outros que tem por aí, atrapalham um gestor e como que ele pode usar isso a favor dele. Olha, eu tenho esse transtorno, normalmente vai, né, fazer algum... Mas existe algum... Dá para trazer e virar o jogo, vamos dizer assim? Dá, é legal isso, hein? Tudo é controlável, tudo é controlável. Se você se conhecer, se a pessoa se conhecer e saber do que ela tem, do potencial dela,
Se ela saber dos limites dela, ela vai saber se comportar. O que acontece é que a pessoa tem algo e ela não sabe se controlar. Ela não tem a informação para ela mesma. Então isso causa um transtorno. Porque se ela souber que determinado gatilho vai ativar aquilo nela, opa, então isso eu não busco. Já evita. Se um determinado ambiente vai me causar, né, uma aceleração no meu processo, opa, eu tenho que eliminar esse ambiente. Então a pessoa tem que se conhecer, ela precisa se conhecer, ela precisa buscar informação. O que eu tenho? Sabe? Classificar aquilo que ela tem e buscar informação em cima do que tem. Se ela souber isso, ela consegue muito bem ela sair de várias situações de risco. Então ela consegue viver com mais qualidade. O que acontece é que as pessoas têm, às vezes não sabem o que tem, não buscam informação, e aí elas depois se atropelam todas. Mas eu volto a falar com você, se tiver informação, a pessoa consegue viver com qualidade, consegue ser um bom gestor, um bom administrador, um bom empresário, dentro da sua limitação. Bater na tecla, né? Um diagnóstico salva vidas. É. Até a vida empresarial. Salva uma empresa, não um diagnóstico. E aí, trazendo para o prático, né, do dia a dia. Eu tenho um funcionário que me traz um gatilho. Dispenso o funcionário, converso com ele ou me trato... Como que seria isso para um gestor? Hoje é uma grande questão de muita gente que eu atendo. O que eu faço com o funcionário? Primeiro você tem que colocar na balança. É a primeira coisa que você tem que fazer. Comercialmente falando, colocar na balança. É um funcionário problemático, mas te dá lucro. É o cara que mais vende. Um cara que nota 10 para você. Mantém o cara ali dentro de uma caixinha para ele e ele evita um pouquinho, fica observando por fora, não entra na jogada. Ou você avalia, eu prefiro ficar sem esse funcionário problemático, mas ter uma pessoa mansinha, calma e que não venda. Ou que venda menos. Mas será que a sua sanidade mental não vale mais a pena? Depende muito, é isso aí. É que você tem que avaliar. Porque às vezes assim, o funcionário problemático, ele te dá muito lucro, mas ele te dá muito prejuízo na quantidade de medicação que você vai ter que tomar. Mas eu estou falando, joga ele na caixinha e deixa ele lá. Joga ele numa caixinha e deixa ele lá. Vai ter que fazer todo tratamento para aguentar aquele funcionário que às vezes o lucro dele já está virando prejuízo. Isso. O que acontece, Tati, é que boa parte dos empresários coloca a sua vida pessoal dentro da empresa. Ali é uma empresa. O empresário tem que saber discernir isso, certo? Ali é uma empresa. A empresa precisa ter lucro, senão não sobrevive. A empresa tem a folha de pagamentos para fazer, tributos para pagar, etc. Tem uma série de coisas aí. Então, o patrão, o empresário, ele tem que se colocar a empresa em primeiro lugar. Então, se tem um funcionário que vende, para a saúde financeira da empresa, deixa o cara ali. Se for viável, deixa o cara ali e ele vai ficando um pouquinho por fora e vai se adequando. Coloca outro para ser gestor daquela pessoa, sabe? Vai ficando ali. Porque se ele levar para o lado pessoal, ele demite a pessoa, a empresa vai ter um lucro menor. E outra, menor. vai trazendo também outro funcionário para substituir, se for o caso, né? Que tem isso também. Molde a pessoa, isso aí, molde a pessoa. O que é muito bacana é as empresas construírem pessoas dentro das empresas, sabe? Elas formarem pessoas dentro da empresa. Embora hoje no mercado de trabalho, essa juventude está muito diferente. Essa classe etária aí que está entrando no mercado de trabalho 19, 20 anos até os 25 anos, 26, é gente que já passou com 4 anos em 5 empresas. Pessoas que não têm raiz, não ficam na empresa. Essa é uma questão importantíssima que eu sempre estou querendo tratar e acabo pulando ela, mas hoje vamos aproveitar que você entrou nela. Ótimo. É mais difícil gerir a nova geração? Muito mais difícil, principalmente para as pessoas tradicionais com mercados tradicionais. Talvez seja mais fácil a própria geração cuidar dela a si mesma, sabe? A própria geração, ela cuidar de si. Essa geração montar um negócio e essa geração cuidar dos novos aí. Porque antigamente, o nosso papai, a nossa mamãe, quando trabalhava, eles entravam numa empresa e aposentavam ali. Trabalhavam anos na empresa, né? Tem gente aí com anos de estrada que tem 2 assinaturas na carteira, 1, 3. Hoje o que eu estou te falando, eu pego currículos na minha empresa lá de jovens com 4 anos ali de vida comercial, de vida em questão de trabalhistas, e já passaram por 5, 6 empresas. São pessoas que não criam raízes, mas isso é um hábito do mercado. Nós devemos concordar com isso? Não sei até que ponto, porque isso é ruim. Porque eu levo um tempo para treinar uma pessoa, eu disponho de financeiro para treinar uma pessoa, leva-se um desgaste muito grande para treinar uma pessoa. A pessoa fica pouco tempo e sai. Então outra pessoa tem que treinar de novo. Isso desmotiva muito o empresário a querer novos projetos. Então o que eu faço enquanto empresário? Eu diminuo, mantenho a equipe que eu tenho, porque eu tenho menos trabalho, menos transtornos para poder administrar, né? Mas eu acho que o mercado ele poderia pensar de forma diferente, porque nós temos jovens muito capacitados. E esses jovens capacitados faltam instrução familiar, uma base familiar,
para que eles se estabeleçam melhor no mercado de trabalho. Falta o pai e a mãe falar, meu filho, você precisa agir dessa forma. Porque hoje que eu vejo, até mesmo enquanto psicólogo, é a nova geração também de pais e mães deixar os filhos muito à vontade. Meus filhos vão fazer o que eles quiserem fazer. Eles vão seguir o que eles quiserem fazer. Falta uma instrução. E outra coisa também, o que tem impactado bastante na saúde mental do jovem é essa separação de pai e de mãe. O seio familiar, esse convívio familiar está em falta, ele está em crise para muitas famílias pela separação dos pais. Então o jovem vai para qual lado? Vou ficar do lado do pai ou do lado da mãe? Então a mãe fala um pouquinho, o pai fala um pouquinho, o jovem segue o caminho dele. E não poderia ser assim. Aos meus olhos, enquanto um profissional da área de saúde mental, o pai e a mãe tinham que caminhar junto com o filho, com a filha, instruindo o melhor caminho que ele tem que seguir. Isso inclui também criar raiz numa empresa. Vai sair para quê? Por qual motivo? O que está te levando a sair? Lutou tanto para chegar na empresa, do nada agora quer sair porque o patrão falou mazinho, hoje não pode falar mais nada? E antigamente os nossos pais tomavam esporro, era uma vida assim difícil de lidar, mas eles tinham que trazer o sustento para dentro de casa. O jovem hoje não. O jovem tem o papai e tem a mamãe, está tranquilo, vou trabalhar aqui, se não der eu vou para outra. Então nós perdemos um pouquinho esse convívio familiar. Eu falei isso com muita propriedade. Eu tenho uma família muito bem estruturada, graças a Deus por isso. Instruo minhas filhas o que elas têm que fazer, onde têm que seguir. Só que eu vejo muitos lares, eu digo até mesmo pelos profissionais que passam pela minha empresa, os jovens que passam pela minha empresa, que são muitos, o giro é muito alto, que falta esse convívio familiar, falta essa estrutura familiar por trás, estruturando esses jovens. E também o jovem está muito calado. Essa nova geração de jovens que estamos vivendo está muito calado. Então o pessoal chega na empresa, é tal função, ali ele fica fazendo caladinho, não aprende nada novo, não faz uma pergunta. E a gente tem que ficar instigando, sabe, buscando nesse jovem para saber o que ele precisa, porque ele não fala. E ainda responde pra si, mas essa função não é minha. Não entendi, desculpa. Ainda responde pra gente assim, essa função não é minha. Exatamente isso. Eles não querem sair da caixinha. Você percebe isso? Tipo assim, olha, você vai chegar aqui e você é caixa. Sim. Então, eu sou caixa, eu não quero fazer outra coisa. Não, olha, você pode ir ali pra venda, pra substituir a menina que tá indo pra almoçar? Não, mas isso, você me contratou pra ser caixa. Deixa eu microfone. entrar aqui. Ah, é verdade. Deixa eu entrar aqui no assunto também. O assunto tá bom, muito bom. Gosto muito dessa área. Gosto muito dessa área. Legal, o que eu vejo é um conflito muito grande. E como o Eliseu falou, nós temos um conflito de valores no lar, começa lá no lar, né, na família. Mas tem muita empresa que acha que não tem que se preparar para essa nova juventude. É muito legal o que o Eliseu falou, deixar eles empregarem eles mesmos, mas isso vai demorar. Não vai acontecer dessa forma, de forma prática falando. Nossas empresas, a sua empresa, é que está contratando esse jovem calado, esse jovem cheio de problemas psicológicos, né? Cheios de... não consegue entender o tempo e que coisas levam tempo, né? Então são esses valores que têm mudado. O que eu acho é que nossas empresas hoje precisam de se adaptar, é treinamento mesmo. Você tem um gestor na tua empresa, você é um empresário, talvez não tenha esse tempo, mas o teu gerente tem que estar preparado para essa nova juventude que é difícil mesmo, eles não são fáceis. Você falou dos tempos antigos. Antigamente era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não é assim. Hoje é manda quem pode. Mas eu não tenho juízo e eu gosto de não ter juízo mesmo. É assim. Então a gente precisa saber como vai lidar. Gente, e outra. Jovem é jovem. Precisam ser encantados. Alguém precisa... Eu trabalhei com gestão há muito tempo, né? E eu gosto muito de gerir os jovens. Com todos os desafios que tem, tá? Você sai de lá com às vezes, desesperado, parece que não tem solução. Mas jovem é jovens, né? Em todas as épocas dos tempos. E eles precisam ser desafiados, envolvidos, com todos os... Estimulados. Isso não vai... Eu acho, Eliseu, que isso não vai deixar de acontecer nunca. Sabe? Vai ser sempre dessa forma. Trazer eles pra gente, eles precisam confiar na empresa e eles não precisam de um plano de carreira para continuar ali, é um fato. Porque eles se bastam. Me bastam. Fico aqui, fico em qualquer lugar. Mas eu acho que tem um ponto de equilíbrio. Eu acho que eles têm uma visão mais low profile que a gente. Eles se satisfazem com pouca coisa. Portanto, eles não se comprometem. Mas, Keila, o grande desafio é o que encanta eles. Porque nada encanta. É uma geração que está disposta, preparada apenas para ser feliz.
Se ele estiver feliz, se ele estiver satisfeito, ok. Se você não tá satisfeita, você vai procurar outra pessoa para fazer o meu serviço. Mas eu tô feliz do jeito que eu tô. Eu vou trazer uma nova geração, já combinei com ela, que ela tem a empresa dela de marketing, porque eu quero entender também isso, eu quero ver ela falar, porque a gente tem essa visão, eu tenho a filha de 23 anos, a outra de 14, e assim, eu sinto que a minha filha, ela é fantástica, ela trabalhou com vendas, é a melhor vendedora, mas não para em lugar nenhum, porque ela, não sei. É a natureza da idade. Não, e é legal porque eu conversando com o psicólogo dela uma vez, ele me chamou e tal, eu até fiz um tempo de terapia até para poder lidar com ela, porque não é desafiador só para a empresa não, gente, pra gente como pai e mãe também é. E aí ele falou assim, olha, essa geração, ela não é um problema da sua filha, é a geração. É a geração. Então, ela já tá na 2ª faculdade, e ele falou assim, dê graças a Deus se ela terminar a 2ª faculdade. Porque pode ser que lá na frente ela descubra que ela quer fazer outra coisa ainda. E ela não terminou a primeira? Não. Aí Não é ela, é a geração. Por quê? Eles querem também tudo muito rápido. Mas já começou isso, mas isso já começou na minha geração. A dela é consequência da minha. Tipo assim, igual você falou. Eu não posso nem criticar. E, gente, nova geração, deixa eu falar uma coisa pra você. O fato de você estar, igual o Eliseu falou, com várias passagens no currículo, 2, 3 meses em cada emprego, 6 meses em cada emprego, é um fator desclassificador na hora da entrevista, tá? Então, às vezes, você tá querendo aquele emprego dos sonhos na empresa grande, não sei o quê, e o RH olha isso. Então, tolerância, e eu acho que uma coisa que falta também neles é que você fala, não quero ouvir, eu quero ser feliz. E aí, se você fala alguma coisa, porque você falou, a empresa tem regras. A pessoa precisa seguir as regras. E quando você tem uma regra que está desagradando, não vou ficar porque não é para mim. Tudo influenciado pelo financeiro. A empresa tem despesas em manter uma pessoa, a verdade é essa. E não é pouca, não. Isso. E tem muitos jovens abençoadores aí, tá? Eu tenho funcionários muito legais, muito bacanas. Tem gente muito competente. Mas é aquela paciência que a gente tem que ter do dia a dia de lidar com a pessoa no ínterim dela, né? De saber quem ela é e etc. Há casos, por exemplo, que às vezes chega um currículo para mim que eu não tenho naquele momento uma vaga de trabalho, mas como a gente trabalha com algumas empresas, também são parceiros, eu acabo indicando para outras empresas, né? E passou por mim uma pessoa muito bacana lá, uma jovem de 21 anos de idade, que pelo currículo dela era quase que impossível ela arrumar um emprego onde ela estava querendo, porque ela já passou por tantos lugares. Com 20 anos. 21 anos, já era o 4º lugar, 5º lugar que ela iria passar, né? Já tinha algumas assinaturas de 2 meses, 1 mês, 40 dias. Na carteira? Na carteira, registro lá na carteira. Mas estudando a personalidade da pessoa, ela tem um potencial muito grande para a área da venda. Eu falei, opa, pera um pouquinho aí. Aí, por que você saiu dessas empresas? Aí, sempre que consegui coisa melhor. O que é coisa melhor para você? Com 40 dias você descobriu que não é aquilo que você queria uma coisa melhor? Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar o que é melhor para você? Nós fizemos um apanhado com essa pessoa e hoje ela está bem empregada, feliz da vida no emprego que ela está. Personalidade, estuda a personalidade em cima do que ela quer fazer, para não ficar pulando de galho em galho. Então o psicólogo é importante para a vida de todo mundo, sabe? Fazer gestão de negócios, fazer psicologia é muito legal. Inclusive o empresário, que ele precisa ter um pouco mais de esclarecimento com relação a funcionários, precisa procurar também um psicólogo, também a área jurídica, para que ele tenha um conhecimento um pouco da sua empresa. Sabe assim, ele consegue lidar com o funcionário, na entrevista saber quem é quem ali, para saber filtrar o negócio. Porque de repente ele pode também estar perdendo um excelente profissional porque está na função errada. Sim. Sabe, ele está perdendo ali um ouro ali na função errada. Então ele transfere aquilo um pouquinho, remaneja e dá tudo certo. Mas tudo envolve financeiro, sabe? Quando você contrata, já está contando. E você demite uma pessoa com 40 dias, você perde um funcionário, você teve uma despesa grande ali, é mais uma coisa no seu caixa, e outro, você não resolveu a sua questão, que era ter uma pessoa ocupando aquele espaço que estava vago. Você vai ter que procurar essa pessoa de novo. Então isso, o empresário, que ele está cansado, sabe assim? O empresário tradicional, ele está cansado aí de fazer isso. Agora, a gente precisa do jovem. Precisa, porque são jovens antenados. É gente que está também antenadão ali para as funções que eles... Aquilo que fazem muito bem feito. Fazem mesmo, né? Eu tenho uma filha de 21 anos, por exemplo, a Ellen, ela está se formando agora em engenharia química e é uma pessoa muito capacitada, né? A Ellen está sendo treinada para ser uma gestora, para ser uma pessoa muito capacitada. Mas isso também é de família, né? A gente está instruindo, fazendo ali, etc.
Mas desde lá de pequenininha, a gente tem colocado a sementinha nela para ela aprender essas coisas na vida dela. E até hoje, graças a Deus, ela tem ido muito bem. Então, é um pouco também conversar, saber a capacidade da pessoa. E eu queria muito que a minha filha fizesse, por exemplo, uma área médica. Mas não é a área dela, o negócio dela é exato. Ela está em engenharia química. Então, ela está fazendo aquilo que ela tem desejo, se sente bem, melhor e está indo embora na carreira dela. Né? Essa é uma questão muito... É complicada. É íntima, assim, pessoal, de família para família. A gente pensa assim, a minha filha a vida toda falou, eu quero fazer medicina. Desde que ela era pequena, ela queria fazer medicina. Aí foi fazer enfermagem na EMESCAM. Que foi o primeiro que ela passou. 16 anos ela passou, é super inteligente. É o que você falou, quando faz, o que faz muito bem feito. E aí fez um ano, não, eu tenho que ser médica mesmo, tenho que fazer medicina. Quando foi fazer medicina, aí fez o Enem, aí passou em psicologia. Tá fazendo psicologia na UFS. Não, mas era um sonho meu de criança. Eu falei, gente, um sonho, nunca ouvi. Nunca tinha ouvido. Um sonho surpresa. E tá fazendo psicologia e é ótima no que ela faz. Sim. Então, assim, minha pergunta é, Keila, você que falou que gosta dessa nova geração. Então, ele tem que ser encantado. O que encanta essa nova geração? O que você acha? Não tem não é uma receita de bolo. Pessoas nunca, e o Eliseu fala pra gente como psicólogo, pessoas não são receitas de bolo, né? Você junta farinha de trigo, ovo, fermento, leite e vai dar bolo no final. Não é assim. Cada pessoa, ela é um universo. E quando você começa a trabalhar e você tem a oportunidade de fazer gestão, e você identifica, como o Eliseu falou, identifiquei ali uma vendedora com cinco assinaturas na carteira, mas ela é uma vendedora. Talvez ela não tenha tido a oportunidade de estar na área em que ela gosta. Então, o que encanta essa juventude? A Tati falou, ser feliz é um caminho. O que a gente precisa saber, ser feliz é muito amplo. O que a gente precisa descobrir é o seguinte, o que é felicidade para você? E a Tati faz parte da minha equipe. Enquanto eu puder e a minha empresa puder realizar a felicidade dela, eu vou fazer. Porque eu quero a Tati comigo, porque eu descobri que a Tati faz parte, tem a ver com a minha empresa. Sim. Então, é um trabalho muito, é um trabalho muito pessoal, sabe? Eu prestei um serviço para uma empresa recente e foi contratação de equipe, né? E aí a gente contratou uma menina que ela tem um perfil empreendedor. A menina é uma empreendedora. Foi criada para isso, inclusive ela fala. Mas ela não chegou a hora dela empreender ainda. Então ela está dentro daquela empresa, com o perfil de empreendedora, fazendo de forma excepcional aquilo que ela faz. A gente sabe que ela não vai ficar muito tempo ali, porque não é o que ela quer. Mas enquanto ela estiver lá, e o que eu pude fazer por ela? Ouvir. Todos os sonhos delas eu ouvia. E orientava. E eu sabia que ela ia ficar pouco tempo ali. Sei lá, 2, 3 anos, vai ficar ali. Mas ali ela tinha a oportunidade de... O que eu fazia com ela? Eu falei assim, para empreender, você precisa aprender isso aqui. Você quer empreender? Você precisa aprender isso aqui. Aí, tinha coisas que ela não gostava de fazer. Eu falei assim, mas para empreender, isso aqui é legal você saber. Então, eu ia cultivando o sonho dela. O gatilho dela. O sonho, era o sonho dela. E ela ia empreender. E eu falava para ela assim... E você vai empreender e você vai ser muito bem sucedida, porque você está aprendendo isso. Entende? Que a gente mexe, a gente não anula o que o outro está na bagagem do outro. A gente ajuda, enquanto a gente está ajudando, ele está nos ajudando naquilo que a gente precisa, que é o serviço diário. O ser humano não é uma ciência exata, né? É humano, então a gente tem que estudar cada um. A gente, é individual. O emocional é extremamente importante para o gestor e para o colaborador. Como que lida com isso em dias de ansiedade? Como é que você indica para as pessoas, para os gestores principalmente? A gente precisa, esse é básico da vida da gente, ter um tipo de alimentação e também fazer exercícios físicos, né? Isso é básico para todo mundo aí. Cada um tem o seu biotipo, cada um leva a vida de um jeito, mas a gente precisa também dar um estafa na mente, estancar a mente desse monte de coisas aí. Então, a saúde mental, ela precisa ser bem cuidada. Porque se ela não for bem alimentada e bem cuidada, a gente vai endoidar todo mundo, né? A gente vai ficar todo mundo da pá virada. Então, a gente precisa ter uma posição também de saúde mental com mais qualidade. E dentro da gestão, essa qualidade é importante porque te dá frieza, te dá a possibilidade da visibilidade de novos mercados, sabe? Se você estiver com a mente cheia, já chegar bastante complicado, com a vida atribulada dentro da sua empresa, você não consegue ter o norte, a sua visualização, o seu visual fica menor.
Então a gente precisa chegar na empresa, sabe, entendendo que todo dia é um dia, tentar deixar um pouquinho o dia anterior um pouco de lado e tentar viver aquele dia. Então a saúde mental é importante, da gente descobrir o que a gente tem, volto a falar, para que a gente consiga chegar na empresa com um pouco mais de tranquilidade. Porque quando a gente chega na empresa de forma diferente, aquilo reflete nas outras pessoas também. Com certeza. Se a gente chegar feliz, o pessoal percebe que a gente está feliz. Se chegar emburrado, todo mundo já se retira um pouquinho porque fulano está emburrado. Então você se conhecer e saber dessa qualidade mental, ela é importante. Agora, cada um se alimenta de um jeito, né? Eu relaxo de um jeito, eu relaxo trabalhando, por incrível que pareça, né? Com coisas manuais, eu gosto de fazer com manuais, eu gosto de consertar coisas. Chego em casa, uma tomada, um negócio, eu fico relaxando. Minha esposa fala, Zé, vai descansar, mas eu estou descansando, do meu jeito. Cada um relaxa de um jeito. Então, fora um extra da sua profissão, você tem que procurar alguma coisa que te distrai um pouquinho, né? Me relaxa trabalhando, fazendo pequenas coisas, reformando, pintando, né? Eu me divirto com isso. E também fazendo caminhadas. Adoro fazer caminhada. Coloco fone de ouvido e vou fazer minha caminhada, né? Então, eu relaxo dessa forma. E cada um se conhecendo se relaxa de um jeito. O importante é que manter a saúde mental, se conhecer, para você saber o que você consegue fazer para relaxar. E a inteligência emocional, para lidar não só com os desafios, né, da empresa ali, do financeiro, do administrativo, mas para lidar com essa nova geração ou com um funcionário que, às vezes, o funcionário não é problemático, ele está no momento, já é seu funcionário há muito tempo, mas está separando a esposa, ou está com problema com o filho, está doente, enfim. Quanto de inteligência emocional e como alcançar essa inteligência emocional para lidar com esses desafios? Para mim, Eliseu, a inteligência emocional ela está ligada ao seu nível de conhecimento. Então, quanto mais leitura você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, você consegue lidar melhor com as questões. Então, tem gente que quer lidar com a questão sem ter conhecimento. É muito ruim isso. Você transfere para você uma responsabilidade de graça. Então, quanto mais você lê, busca informações a respeito para você lidar com a questão da inteligência emocional. Se você tiver a informação, pelo menos a informação básica, você consegue lidar com a situação. Agora, uma segunda coisa básica, assim, primária, é ter paciência. Não tomar decisões precipitadas. Tenha um tempo de pensar. Você não precisa responder na hora aquilo de imediato. Você pode estar respondendo algo que você nem queria responder. Então, espere um pouco, reflita, vá tomar um café, beba uma água e pense um pouco sobre. Respostas muito imediatistas não querem dizer aquilo que você está pensando. A pessoa responde por impulso. Aquilo que você está pensando realmente está no particular, quando você para, você descansa, você pensa, reflete e toma a melhor decisão. Então eu falo para todo mundo, cuidado com as decisões muito precipitadas, pare um pouco para pensar. Se você tem tempo, reflita um pouquinho e toma a melhor decisão. Aí faz parte da inteligência emocional. Porque hoje está todo mundo com pressa, o empresário tem pressa. Principalmente quando o financeiro da empresa está com algum tipo de situação que está cometendo a saúde da empresa. O empresário ele fica meio... né? Quando a empresa está com caixa, o cara tem tempo para pensar. Quando a empresa não tem caixa, o cara quer resolver logo a situação. Então é um monte de coisa na cabeça dele para que ele consiga colocar o caixa da empresa no azul. Só que essas decisões que ele vai tomar na pressa, ele pode perder ainda mais do que já perdeu. Ele tem que ter paciência, planejamento, estratégia. O que eu vou fazer para poder isso acontecer? Aí está ligado à saúde mental. Porque essa paciência, esse momento de espera, é muito frio isso. A pessoa tem que ter um equilíbrio muito grande. Estou com a decisão para tomar, o que eu faço com ela? Espera um pouquinho, deixa a decisão ir e vai refletir. Não tome ela de imediato. Porque tudo que você conquistou até aqui, você pode perder num passe de mágicas, se você não tiver uma boa decisão. Saúde mental está ligada a você se conhecer, ter informação e ter paciência em resolver essas questões. Se a pessoa é muito ansiosa, é muito importante, então, procurar um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra, que às vezes vai precisar da medicação também. Sim. Há casos sim que precisa da medicação. Às vezes é uma TAG, não é só uma ansiedade, né? Há casos e casos, né? Tem que ser avaliados para poder ver quais são os casos aí. Às vezes a pessoa nem sabe que ela é ansiosa, mas em um consultório ela consegue descobrir que ela é ansiosa. Às vezes ela não quer nem admitir que tem algum problema. Como eu falei, né, ainda mais as pessoas mais velhas, elas têm muito preconceito, assim, psicólogo é coisa de doido, eu não tenho tempo para isso, não. Mas, gente, é importantíssimo, como você falou, você se conhecer. Se tem alguma ferramenta para fazer esse perfil psicológico da pessoa, DISC ou alguma outra assim, coisa assim, que você usa, que você gosta, que você indica?
Eu tenho algumas ferramentas que eu uso lá, né? Mas assim, são ferramentas que eu uso de acordo com a personalidade da pessoa. Tenho várias ferramentas que eu uso, né? De acordo com a personalidade da pessoa. Então, tem várias aqui. Eu não posso falar uma para você, que às vezes alguém vai querer fazer uma, mas a personalidade da pessoa tem que fazer 2 ou 3. Só aquela, ela não diz que vai dar o resultado. Os testes funcionam de forma diferente. Mas, sabe? No caso, para gestores, por exemplo, na hora de contratação, normalmente a gente usa o DISC. Sim. Às vezes até o DISC mais resumido, vamos dizer assim. Sim. Que ele dá uma orientação, não faz um apanhado total da pessoa, mas dá uma boa orientação. Sim. Um teste de personalidade ali no momento, rapidinho. Você indica, você acha que é válido fazer isso? Eu acho viável, mas o gestor não consegue fazer sem ter conhecimento. Ele vai ficar perdido. Sim, não, aí... Ele tem que ter um treinamento para ele poder fazer. Não, legal. Aí, na verdade, eu indico passar para um departamento especializado, um RH, ou para fazer, né? Não... Isso, pô, sua pergunta é excelente. É porque o teste depende da função que a pessoa vai exercer. Então, nós temos vários testes, depende da função que ela vai exercer. E do gosto que ela quer ter também. A pessoa quer montar um negócio. Que tipo de negócio você quer montar? Então, vamos para esse teste. O que esse teste vai te dar uma personalidade? Tem pessoas, por exemplo, que eles não podem trabalhar em repartições públicas, que eles não obedecem à autoridade. Certo? É personalidade. A pessoa quer fazer um curso público, quer passar aí num concurso, mas é uma pessoa que o teste mostrou que ele não tem um bom relacionamento com autoridades. Ele não aceita, né, a autoridade. Então, o que a pessoa dessa vai fazer em cima de um concurso desse? Vai passar problemas, vai ser a pessoa ali, né? Então, às vezes a pessoa ela tem excesso de autoridade, mas ela quer ser um chefe. Não pode ter excesso de autoridade. Então, os testes dependem muito do que a pessoa quer fazer, sabe? A personalidade. Né? Então, cada um age de um jeito, de acordo com o que a pessoa vem. Aí tem vários testes. Um só seria ruim de falar, porque tem que fazer um casamento dos testes. E outra coisa também, um teste só, ele não dá o resultado que a pessoa quer. É um mix de informações. É personalidade, é conversa, é teste escrito, aí vai fazer alguns testezinhos ali, para poder essa soma de informações dar um resultado, ainda que superficial, sobre a vida da pessoa. E aí, em conjunto, traçar um plano de ação para poder dar esse resultado. Né? Tem algum teste que você consegue ter um vislumbre do caráter? O palográfico ele é muito legal. O teste de pauzinho que todo mundo faz para habilitação, né? Ixi, já fiz muito. Aquilo ali, eu tenho para mim que são os melhores testes, assim, por natureza. Aquilo ali é fantástico. Para quem sabe usar como ferramenta de trabalho, o profissional que sabe usar aquilo, ele é fantástico. Tem que saber fazer a leitura dele e dar a melhor indicação. E dá para ver o caráter da pessoa ali, mais ou menos, assim, como eu falei, um vislumbre, né? Dá para juntá-lo. Para mim ele é um teste muito bom, que dá para juntar com outras informações para descobrir a personalidade. Porque o caráter é uma palavra muito forte. Muito pesado, mas personalidade, mas você está no caminho. Personalidade ali dá para descobrir. Mas ele é um teste muito legal. Assim, eu falo de caráter porque às vezes a gente quer saber o caráter mesmo, né? A personalidade... Ele é um teste que diz se essa pessoa é apta ou não para autoridade, né? Se ela tem algum tipo de depressão, se ela também é uma pessoa que tem muita produtividade, menos produtividade. Então é um teste bastante completo ali, sabendo usar a ferramenta, é um teste muito completo. Gente, é incrível esse teste, tá? Porque eu detestava fazer esse teste, mas eu sempre fazia. Mas aí uma vez eu recebi um feedback desse teste. Sim. E foi incrível o feedback. Eu falei assim, nossa, você viu tudo isso nos pauzinhos? São os pauzinhos, sim. Deixa eu fazer. Você lembra pra mim? Eu vou fazer. Você viu tudo isso? Mas o que acontece? É personalidade. O teste por si só, ele não faz, o resultado dele depende muito da personalidade. Qual é o fim daquela pessoa ali? Você pega o fim daquela pessoa e transfere para o teste. O teste vai dizer que a pessoa tem aptidão ou não para aquilo ali. Porque você não pode pegar o teste e falar amplamente falando, olha, você é desse jeito, amplamente falando. Não. Sim. É personalidade. Você tem que direcionar a personalidade. Senão o teste fica perdido, fica chato. Aquele teste mais famoso, abstrato. Sim, então, aquilo ali também usa, né? Depende da função que a pessoa é. Qual que a pessoa vai ser? Não sei. Explica pra gente qual que é. Famosão. Conta pra gente, como que é esse teste, Eliseu? Você está falando da imagem, né? Que a pessoa caracteriza a imagem. O que você identifica na imagem? O que você vê naquela imagem? Cada um vê uma coisa. E pelo que você identifica na imagem, está ali a sua personalidade, esse é o teste tá o seu jeito. Até para criminal, né? Eu não consigo ver aqui direito, não. Eu que estou querendo ser avaliada, não estou conseguindo ver, não, Maria. Mas eu vou lá no seu consultório.
É isso aí. Tô curiosíssima aqui. É. E identifica... Esse eu não uso porque ele é muito específico. Esse eu não uso. Esse aí ele é muito específico. É isso aí. Isso aí é um pulmão, gente. Tem gente que vê o diabo, tem gente que vê Deus. Não, o diabo eu não consegui ver, não. O Alien, o Oitavo Passageiro. Então, para o fim que é um teste excelente. É o teste para o fim que é. O diabo depende eu não do fim ver, que vai ser a pessoa. Então você tem um teste para cada determinado fim. Isso, e um teste só não tem... não é que não tem validade, mas ele não é bom que seja um teste só defina. Você tem que fazer outros também que são correlatados, né? São correlatos. Ali você precisa de informações para poder dar. Senão você coloca a pessoa no enrascada, né? Ó, esse aqui falou que isso é isso. Mas outra coisa diz que é outra coisa. Pera aí, então, vou fazer uma média aqui para estudar você. Mas aquilo ali é um pulmão de alguém que Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Eliseu. Pergunte, por favor. Teve algum momento que chegou um empresário no teu consultório e você falou assim para ele, sai disso, isso não é para você? E se teve isso, como foi a reação? Tem vários aqui, vários. Não precisa contar o nome pra gente, não, que a gente não é carioca, mas conta aí. Vou te dar um exemplo. A pessoa tem uma loja de sapatos, né? Vou te dar um exemplo só, não que aconteceu real. Vou te dar um exemplo fictício pra você entender. A pessoa tem uma loja de sapatos, mas ele tem uma intriga na família, porque a esposa gosta de passear, gosta de viajar, gosta de curtir um pouquinho, então quer os fins de semana dela. Só que essa pessoa tem uma loja de sapatos, supostamente, no shopping, numa área, num polo, por exemplo, que trabalha sábado, domingo, feriados, etc. Como que ele vai estar com a família, sendo que ele tem que trabalhar? O financeiro é importante, estabilidade é importante, sim, até um determinado momento, mas as questões familiares também são importantes. É por isso que eu trato lá no meu consultório a pessoa na sua vida íntima, no seu eu, nos seus relacionamentos e na sua vida profissional. A gente faz uma tríade ali, para fazer um pacote completo da pessoa. E a gente consegue filtrar isso muito legal. Então acontece bastante isso. A pessoa está num segmento que ela sonhou estar, mas não avaliou os prós e contras. Ou alguma coisa depois aconteceu que aquilo virou e ela precisa resolver. Então, se essa pessoa tiver um bom gestor para deixar na mão ali, um bom gerente, um bom administrador e deixa na mão, beleza. Se não tiver, tem que ser repensado. Porque essa pessoa agora está em conflito. Eu estou em conflito com o meu negócio, com a minha vida particular, com a minha família. O que eu faço? Né? Então, essa pessoa, por exemplo, ela está mudando de ramo agora. Exatamente agora ela está mudando de ramo. A pessoa que a gente trabalha e que aceita, ela muda de ramo. Um ramo que ela consiga estabelecer metas para que ela consiga sobreviver também. Uma coisa bem legal para a gente entender, o que você quer ganhar? Quanto você quer ter de salário? Sabe? Muita gente pergunta, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Beleza. Mas se você está vendendo docinho, ganhando 5 centavos, e você tem aluguel para pagar, quantos doces você tem que vender para você conseguir pagar o seu aluguel, a sua despesa operacional, sabe, para isso se realizar. Então você está no planejamento errado. Você pode vender doce sim, mas como atacadista. Aí você sobe de nível. Aí o seu lucro vai ser maior. Mas se você vender doces, com a lojinha, vender doces ali, eu não estou desfazendo doce, por favor. Entenda assim, depende do quanto você quer. Tem eles e eles, né? Então você precisa saber o seu faturamento, o que você quer para você conseguir progredir. Agora, uma pessoa que vende doce pode ter muito bem seu dinheiro, bem estabelecido. Depende do plano de ação. Aí você pode ser um empreendedor, que você vai vender aquele doce. Não, na verdade... Com um laço e um cartão. Mas, na verdade, ele está falando do empreendedor mesmo. A pessoa que vende doce. Ele não está falando do vendedor, não. Ele está falando do empreendedor. Não, eu vendo doce como autônomo. Mas aí tem diferença aí do empreendedor e do vendedor. Não, mas ele tá falando no caso do empreendedor. Ele não está falando do vendedor. Porque o empreendedor transforma esse copo aqui que custa R$2. Não, ele gera, nem sempre. Se ele aprender, se ele tiver o conhecimento, ele vai gerar valor naquilo. Mas aí, o empreendedor, sim, não aquele que quer ser empreendedor. Tô falando o empreendedor já de fato. Não. Ele transforma um objeto simples em algo valioso. Nem sempre. Isso é personalidade. Se você tem capacidade para isso, você transforma. Senão você vai ficar a vida toda... Então você não tem a personalidade para ser um empreendedor. Mas às vezes... É isso que a gente filtra. Aí vem no psicólogo pra tentar descobrir. Mas é isso que eu tô falando. Mas então. Nem sempre também, Tati. Às vezes a pessoa, é o que eu falei, ela não sabe como fazer. E é aí que eu indico contratar a consultoria, o psicólogo, entendeu? Porque a consultoria vai te dar justamente esse caminho. Olha, eu quero vender esse celular. Ok, vamos gerar valor no seu celular? Sim.
Porque às vezes ele tem a ideia de fazer. Eu falei até do vendedor, me perdoe, do doce, mas assim, são produtos com baixo lucro. Sim. Sabe, com baixo valor às agregado. Às vezes até, igual ele falou, sapataria. Às vezes ele só tem... o valor do produto. Baixo valor agregado tem que ter volume. Às vezes ele quer ter um lucro de 200 mil por mês, mas ele tem uma sapataria que é uma portinha ali que só dá 20. Então ele tem que ou mudar a meta, vai ser atacadista, vai abrir filiais. Eu vou te falar o meu método. Meu método é valor agregado maior. Trabalhar menos, pouca gente, contingente, e ter um lucro um pouco maior. Então o que eu fiz? Eu moldei o mercado para isso acontecer. Eu vendo um produto diferenciado, exatamente isso. Que é a minha visão leiga e esse é o empreendedor. Produto diferenciado. Mas é a minha visão leiga. Eu tenho um produto que na minha loja de tinta tem um produto que ninguém tem. Eu apresento um produto que ninguém tem no mercado. Espírito Santo só eu tenho, né? Um produto que só eu tenho. Eu apresento um produto no mercado com valor agregado maior. Logicamente é um produto que não atinge a população toda. Mas é um nicho de pessoas que tem a necessidade desse produto. É o público que você escolheu trabalhar. E aí é isso que eu falo da... Eliseu, você tem uma explosão de venda? Não, nunca tive. E também não quero ter. Porque a minha opção é trabalhar com valor agregado um pouco maior para que eu tenha qualidade de vida também. É o que eu escolhi para mim. E é isso que eu ia perguntar. Então você chegou, tipo assim... Se você definiu, eu quero ter tanto por mês, você chegou nesse patamar, então não tem. A não ser que seja uma coisa muito boa, você expandiria. Sim, ok. Isso aí. Né? Senão você tá ali e fica confortável. Essa é a visão do jovem hoje em dia. Até o expandir, por exemplo, é um fator complicador. Até o expandir é um fator complicador. Eu já tenho empresa há 13 anos. Estou satisfeito com o meu resultado. Eu vou montar outra empresa para ter dor de cabeça, para ter um resultado, e vou deixar para quem isso? Para que eu vou trabalhar mais, empreender mais, fazer mais? Qual o sentido disso? Sabe? Porque uma das questões principais que chegam para mim também é o valor de sucessor. Quem vai me suceder na minha empresa? Então o empresário quer montar um monte de coisa, montou um filial, quer 2, 3, 4, 5, vai deixar isso para quem? Vai fazer o quê? Não estou falando para não empreender. Sim. Estou falando para preparar quem vai suceder, senão a pessoa também se frustra lá na frente. Que às vezes também não é o talento do seu sucessor, né? Exatamente seu sucessor natural. Então quando você vai montar um outro negócio, até para isso tem que ter personalidade. Eu preciso disso. É necessário isso? O risco, o cansaço, o envolvimento familiar, vale a pena o esforço? Vale a pena o investimento? Eu tenho um cliente, por exemplo, de internet, suposição também. Ele quer abrir uma filial de internet. A internet dá muito trabalho, tem 70 funcionários, é poste que pega fogo, é cabo que dá problema, né? É carro que tem que estar na rua, é escada, a logística é muito forte, trabalha 24 horas porque tem que estar antenado ali com a situação. Aí vai abrir cabeamento. Agora com essa questão aí também de linha de transmissão com mais velocidade, né? Fibra ótica. Compensa para mim montar uma outra empresa? Eu estou satisfeito com essa? O que eu ganho dá? É legal? Eu estou tendo qualidade de vida aqui? Porque a partir do momento que eu abro uma outra empresa, eu começo um novo processo. É viável eu começar esse novo processo? Tudo isso tem que ser feito por personalidade. A pessoa já está cansada aqui, já está esgotada. Ela vai abrir uma outra coisa. Mas é perigoso você manter todos os ovos numa cesta só também, né? Sim, mas aí você consegue, dentro de uma empresa só, você tem que conseguir vários segmentos. Né? Em cada segmento você consegue também fazer uma vertente de informações. Aí entra a área administrativa. O que eu consigo fazer dentro da empresa para fazer um mix de produtos, para não ficar seguro só naquele? Você consegue fazer. Lembra que eu falei que nem tudo é financeiro, você precisa de relacionamentos? Sim. No meu relacionamento eu consigo ir mais longe. O que eu preciso fazer para ter um ganho dentro da minha empresa, mas um ganho que não esteja ali dentro, por fora da empresa. Nos meus relacionamentos eu consigo isso. Você consegue expandir a sua empresa dentro dela mesmo, sem ter que expandir fisicamente, vamos dizer assim. Sim, fisicamente. E às vezes também, sem contar com o produto que está diretamente ligado à empresa. Como o Fábio disse ali, colocar tudo nos ovos num lugar só, cuidado com isso. Mas você consegue ali, por ter a empresa, conseguir outras coisas também para agregar ali, mas que não seja diretamente ligado à empresa. Sim. Né? Tudo é uma pesquisa que tem que fazer do gosto da pessoa e personalidade também. E análise de risco, né? O tempo todo você faz uma análise de risco. Mantém os ovos todos nessa cesta ou divido com aquela cesta ali? Aí envolve um monte de outras coisas, como você falou. O cansaço, o relacionamento familiar, tudo aquilo que você precisa ter fora da empresa para que a empresa viva bem. Porque o empresário hoje que respira a empresa 24 horas por dia vai ter problema lá dentro da empresa, porque ele precisa estar fora da empresa. Tem aquele ditado ou frase popular, não sei, te vejo de longe, te vejo melhor. Às vezes a gente precisa se afastar dali para poder ver o que está acontecendo ali, né? Sim. Com outro olhar. Então, é analisar o risco, né? E como disse que depende de relacionamentos, né,
Quando a pessoa chega, a gente não consegue resolver tudo. De repente tem questões que não é com a gente. Então nós temos parcerias com escritórios de advocacia, com contabilidades, né? Se a pessoa precisar, olha, não é comigo que não, você precisa procurar outra coisa. Eu tenho, dentro do meu hall de relacionamentos, indicações a fazer, certo? Então, dentro de várias áreas, eu procuro estar me coberto de pessoas que consigam também resolver as questões pessoais dos meus pacientes. Então, eles já saem dali indicados, né? Tem muita gente, por exemplo, hoje está com questões financeiras sérias para resolver. Então, qual que é a questão dela? A, B, C. Então, a gente consegue direcionar. Se é contábil, se é na área jurídica, né, já vai para a jurídica. Então, a gente tem parceiros para isso lá. O financeiro é o pior complicador do estado emocional do empresário? Aliás, olha, o que é pior? É o financeiro ou a família? Não, o pior é a cabeça da pessoa. Você pode estar com um financeiro muito bom, mas se a cabeça despinguelar, você pode ter uma família organizada. Se a cabeça não estiver certinha, não vai. O melhor de tudo é cuidar da saúde mental. É o termo que você usou antes. Se cuidou da saúde mental, você tem um equilíbrio sobre as ações que você vai tomar. Você consegue enxergar a sua empresa, enxergar seus funcionários, enxergar o seu plano de ação junto ao mercado, que todo mundo trabalha muito, né? Você consegue também enxergar a família, o lado familiar. Você consegue enxergar o seu fornecedor, consegue enxergar o seu cliente. A sua saúde mental, a sua tranquilidade te dá liberdade de você tomar as melhores decisões. Então, a primeira coisa é a saúde mental. Precisa cuidar da saúde mental. Precisa procurar ajuda. Se você nunca passou por um psicólogo, vá no psicólogo. Procure a abordagem do psicólogo, que é importante saber a abordagem que ele tem usado. E faça afinidade com o psicólogo que está de acordo com a sua personalidade dentro da abordagem, né? Porque às vezes você vai no psicólogo que não está de acordo com a sua abordagem. Você não consegue se identificar. Mas não desista, vá em outro que tem uma parceria com você, que você tem afinidade. Então, a saúde mental ela é importante. A saúde mental regulada, você com a informação, com leitura e informação, você consegue ir mais longe em todas as situações. Em todas as situações. A gente vê empresas extremamente complicadas, com fatores financeiros complicados, mas o gestor tem um equilíbrio para tirar a empresa daquela situação. Sim. Mas se ele não tiver equilíbrio, ele vai junto. Porque existe isso, né? As pessoas às vezes estão ali naquela ansiedade. Tem luz no fim do túnel. Sim, sempre tem, né? Tem sim. Uma dificuldade hoje, por exemplo, com relação à luz no fim do túnel, Jaque, a pessoa cria um patrimônio que tirou da empresa. Quando a empresa precisa, ele tem duas opções. Ou ele deixa a empresa no vermelho ali girando, ou ele vende alguma coisa, sabe, para poder repor o dinheiro. O dinheiro foi tirar de onde? Foi da empresa. Então o cara tira e faz um patrimônio particular. Quando a empresa precisa, ele tem dificuldade de tirar daqui e colocar aqui. Mas tem que avaliar qual é o processo que levou ele a fazer isso. Porque muita gente hoje, por exemplo, confunde o seu caixa próprio com o caixa da empresa. Sim, isso é uma coisa que eu ia falar, é o tempo todo. É básico. A empresa ganhou 100 mil reais de um contrato lá. O cara, eu estou com 100 mil reais no caixa. Mas a pessoa tem despesa. Você tem funcionários, você tem o administrativo, você tem logística, você tem o custo operacional, que por menor que seja, ele está ali fixo, batendo a sua porta todo mês. Né? Fora que não é 100 mil reais dele, né? 100 mil reais da empresa. É, da empresa, é isso aí. Então, qual que é a participação dele nesse valor, ou no valor que entrou? É de X. Então, ele vai administrar aquela participação. Agora, eu vou fazer um investimento para a empresa, já é diferente. A empresa tem que pagar os custos dela mesma. Investimento para a empresa são custos dela mesma. Muita gente, quando entende isso, consegue ir mais longe. Sabe o que é custo meu, o que é custo da empresa? Você pode misturar em algum momento muito específico. Você pode precisar da emergência, vai lá na empresa, pega emprestado, usa e depois você devolve para a empresa. Caixa sadio. Isso é um débito e crédito que todo mundo tem que ter conhecimento, mas é um caixa sadio. Eu preciso devolver para a empresa aquilo, né? Não é uma receita de bolo, também não dá para fazer milagre com isso, mas a pessoa tem que ter uma noção dessa situação. Eu sempre digo, o ideal é que o empresário, o empreendedor, ele tenha um salário igual aos funcionários, não no mesmo valor. Mas ele faça a retirada dele, olha, eu preciso de tanto para sobreviver e tire. Claro que na medida que a empresa tem caixa para isso. Que às vezes também ele está empreendendo, é um sonho, eu tenho que começar a fazer e ele vai. E aí vai arrumar as coisas depois. Mas, gente, isso é muito importante. Você é empreendedor, você tem que ter uma retirada sua e não pode contar com o dinheiro que está entrando na empresa. Aquele dinheiro é meu. Não é. Lá na frente você vai descobrir que você vai precisar daquele dinheiro em algum momento, não é isso? Porque a empresa tem os sazonais que a gente chama, né, também, né? Tem aquela época que vende mais, aquela época que vende menos.
O nosso mercado mesmo capixaba é um mercado que altera muito, né? Assim, é muito oscilante para vários aspectos, né? E é um mercado que a gente vê que está em expansão, mas ao mesmo tempo também tem alguns setores que estão ainda precisando de investimentos, né? Então precisa de um equilíbrio aí para que todo mundo caminhe junto. Você já teve um período que você teve no vermelho que você falou assim, meu Deus, cadê a luz do fim do túnel? Assim, quando nós programamos de abrir uma empresa, porque eu fui estudar para ser informação. Tem gente que já nasce com aquele brilho nos olhos de ser empreendedor. Já sabe o que vai fazer e parte para fazer. Eu não. Eu queria fazer, mas não sabia como fazer. Eu também não queria entrar na estatística de uma empresa aberta e depois fechar. Eu queria ter uma empresa modelo que eu pudesse estabelecer essa empresa e ir caminhando com ela, né, de acordo com o mercado. Então eu fui estudar para isso. Por que tinta? Porque eu sempre trabalhei com tinta, desde 17 anos de idade, eu sempre trabalhei lixando móveis, pintando, eu peguei amor pela profissão. Né? Depois fui ser representante de tintas e da representação eu resolvi então abrir uma loja, para abrir produtos diferenciados. Porque a representação ela é limitada. Quando você abre uma loja, você consegue colocar mix de acordo com a sua necessidade. Então eu coloquei esse mix, o Fábio, coloquei um mix diferenciado ali. Então essa proposta de trabalho, de colocar uma empresa funcional, ela me coube muito bem, porque eu consigo uma amplitude de negócios, ampliar os meus horizontes e fazer com que a coisa aconteça. Então, a tinta, a laca, ela me deu possibilidade de ter uma pessoa diferenciada no mercado. Foi esse caminho que eu segui. Explica pra gente então mais a sua empresa, assim, gente, eu fui lá, a loja é linda, é o que ele falou, não é uma loja de tinta, você chega lá e você não fala, uma loja de tinta, não é. É um negócio diferenciado, né? Inclusive a esposa dele estava me mostrando uma porta maravilhosa, quer dizer, além né, ele oferece ali coisas que você fala assim, mas eu nem sabia, pra mim laca era madeira, era tipo de madeira, laca eu fui descobrir que na verdade é a tinta que você passa na madeira. Conta pra gente como que é isso, esse público na verdade ele vem dos decoradores, dos arquitetos. Arquitetos, decoradores, especificadores, designers, que a gente chama, né? Os designers, sim. Engenheiros, consultoras, são os especificadores que a gente chama, né? Nós temos uma empresa que ela fornece para o mercado lacas e vernizes de alto padrão de qualidade. É um produto italiano, a marca Leckler, é uma empresa que ela é líder mundial de pigmentos e fabricação de produtos para mobiliário, né? Se você imaginar de que móvel é feito, nós temos tinta. Então, o móvel é feito de metalon, de vidro, de alumínio, de ferro, de inox, de madeira, de MDF, de PVC e por aí vai. Então, os móveis que você tem na sua casa lá, você consegue fazer um monte de coisa lá. Essa é a empresa que fornece para ele. O Instagram dele, você achou? Isso aí. Boa. Leckler é líder mundial de pigmentos e de produtos para a indústria moveleira, né? Outras indústrias também que ela tem, né? Mas a gente trabalha aqui com a linha moveleira. Né? E o Instagram deles é o Tinta, você conseguiu abrir aí, Fábio? Então, dentro dessa vertente, dessa visão de tintas... esse é o do psicólogo, né? E tem o de tintas. Então, aí, dentro dessa visão de tintas aí, a gente trabalha com produtos personalizados. E a minha empresa não é uma empresa comum. O profissional vai lá, de arquitetura e decoração, o especificador, ele vai lá e escolhe uma coleção de cores que ele tem, e a gente separa aquilo como uma coleção para o escritório dele. Porque você gosta de uma cor, eu gosto de outra, você gosta de outra e assim sucessivamente. Então eu te dou a liberdade de você ir lá e escolher a cor que você deseja como coleção para o seu escritório. Você faz a assinatura daquela cor e você tem aquela cor com aquele nome para o seu escritório. Então cada escritório é personalizado com uma coleção. Você tem a liberdade de ir lá escolher. Mas se você não quiser também, a nossa máquina é uma máquina italiana e o catálogo de cores que você tem na mão eu consigo reproduzir lá. Eu comprei um equipamento que consegue reproduzir todas as cores do mercado, inclusive das marcas também, que são nossas concorrentes, etc. Né? Nós temos o software ali no equipamento que consegue reproduzir. Então a gente caminhou para isso e foi muito longe, assim, sabe? E a minha empresa é uma empresa modelo para o Espírito Santo, como uma empresa de gestão de negócios, né? E eu faço questão até que o meu cliente da psicologia vá, assim como também os demais clientes visitem a empresa, porque é um showroom ali de apresentações. E até também o especificador vai colocar num projeto uma cor para o seu mobiliário. Mas você, enquanto cliente final, é a dona de casa, é o dono do imóvel ali, quer fazer a tinta, vai lá, que você pode reproduzir a tinta você mesma, né? Você vai fazer uma cozinha gourmet, vai fazer uma área ali gourmet, e você vai fazer a tinta ali, e quando você estiver fazendo ali um aperitivozinho para seus convidados, você vai falar, ó, tá vendo aquele armário ali, ó, quem fez a tinta foi eu lá no Eliseu.
Então isso é bem legal, que nós temos uma estrutura muito boa para isso aí. Sim. Movimentar o mercado, fomentar o mercado de forma diferente. Isso é uma premissa nossa. Eu sempre crio coisas diferentes dentro da empresa para atrair o público consumidor da melhor maneira possível, né? E, gente, é da melhor maneira mesmo. Eu indico, quem quiser ir lá, só para conhecer, ele vai te atender super bem. Só para conhecer. A gente, na verdade, não foi para ver nada distinto. Vamos fazer um outro evento lá e fomos, nossa, otimamente atendidos, assim, maravilhosamente. Nós criamos um pequeno auditório dentro da empresa, com 32 cadeiras, né? Que eu também dou treinamento para empresários também. Mas é um espaço também liberado para outras empresas também fazerem treinamento lá de seus funcionários, né? De repente a pessoa não tem um espaço sublocado, para que a pessoa consiga lá, então, andar. Fica em Vila Velha, bairro Nossa Senhora da Penha, dentro da loja Eliseu Tintas. Está dentro da minha empresa. É muito fácil de achar ali, inclusive. Nessa área de gestão, você já teve algum paciente que você falou assim, olha, eu não posso te tratar? Porque eu estava vendo ontem, não sei se ela era psicóloga ou psiquiatra, desculpa, não procurei saber, eu só vi ela falando e ela falou assim, olha, para você ser tratado comigo, ela tinha uma condição. E aí, se a pessoa não quiser seguir aquela condição, então eu não vou te tratar. Você já aconteceu? Ou por isso, você tem uma condição, ou porque aquele caso ali, a pessoa não queria se tratar, porque acho que depende dela querer também, né? Sim. Quando a pessoa procura um profissional, eu vou te falar assim, com toda a simplicidade do meu nível, ela quer muita coisa, sabe? Ela acha que vai resolver a situação. Eu digo assim que, quando ela chega por indicação, vai no Eliseu lá, ela está com a expectativa de que eu vou resolver situações, as questões dela. E nem sempre isso acontece. São as questões que não me dizem respeito, ou eu não consigo resolver. Quando vem por indicação, ela já vem com um pacote fechado. Eliseu, eu preciso disso, e eu vim aqui para você resolver para mim. Opa, não é assim. A gente está tratando de personalidade. A nossa tratativa é personalidade. Há uma reciprocidade de informações. Há uma troca, é personalidade. Então, eu não tenho como resolver as situações de muitas pessoas. E as pessoas também querem resolver de forma rápida. Quanto tempo demora para resolver isso? Eu não sei. É personalidade. Tem que ter paciência. Porque a pessoa viu tanto tempo até aqui, espera um pouquinho, com paciência, vamos fazer uma programação para ver se consegue resolver. Porque nem tudo se resolve. Não é uma conta exata ali que você consegue resolver. A gente está lidando com personalidade, questões pessoais, com a psique de cada um. Depende de muita coisa ali. Então a pessoa tem que ter paciência, sabendo que é um processo de aprendizado de ambas as partes. Eu não conheço a pessoa, vou ter um aprendizado com ela, e a pessoa não me conhece, então ela vai ter que aprender a lidar comigo também. É uma troca justa isso. Então, adequar essa troca, a pessoa tem que ter ali essa paciência toda. Mas há casos em que a pessoa, assim acontece, de vir uma vez e não voltar mais. Porque quer ouvir uma solução para o problema de primeira. E não tem isso. Como que a gente vai dar? O risco é muito alto. Sabe? É deselegante, é improfissional fazer isso, não é legal fazer isso. Você dá uma resposta para a pessoa de imediato, tem que estudar a pessoa primeiro, já que cabe a personalidade, né? E muita gente volta por isso. Nesse caso, muitas vezes a solução, ela vai descobrir que é da própria pessoa, né? Que não é você que vai dar, na verdade. Ela vai descobrir que a solução está nela mesmo. Quando a gente fala isso, a pessoa toma um choque. Que a pessoa acha que a gente está aqui com a continha fazendo aqui, faz isso, que é uma receita que vai dar certo. Não é. A pessoa que tem que resolver. A psicologia ela trabalha com o outro, certo? A gente não muda as pessoas têm que se transformarem. A gente não tem o poder de fazer isso, né? Até porque seria um erro nosso querer induzir a pessoa, né? A gente consegue dar dicas, sugestões para que a pessoa aceite ou não aquela mudança, aquela transformação. Depende muito da pessoa que está ali. Então essa pressa em querer resolver já está esgotado. E outra coisa também, a pessoa não precisa esperar estar numa situação de risco para procurar a gente, procura antes, para saber se está no caminho certo, para saber se ela consegue melhorar alguma coisa. Então, eu atendo os gestores, os empresários, os bons gerentes, os bons vendedores que querem se destacar mais. Então, eu tenho uma amplitude em cima disso, na gestão de negócio, para que a pessoa consiga empreender um pouco mais. E ela caminhar mais longe em cima daquilo que ela deseja. E aí, a coisa caminha um pouco melhor. Né? Você é especialista nessa área, mas você atende também uma dona de casa, por exemplo? Eu atendo, sim, atendo. Claro que atendo, não vou deixar de atender, né? Essas questões pessoais também fazem conta disso. Mas eu procuro não atender. Mas se precisar, houver emergência, eu atendo, com certeza. Né? Meu paciente mais novo tem 15 anos de idade. E eu não atendo de 15 anos, mas é uma família que precisa, está numa situação que precisa de um atendimento diferenciado, então eu acabo fazendo. Mas não é a minha área de atuação, né? Mas eu costumo, de vez em quando, atender. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pois não.
em relação à economia do país, ela estando boa ou ruim, isso influencia na quantidade de pessoas no seu consultório? Por exemplo, se a economia vai bem, as empresas têm uma capacidade melhor de gerir dinheiro, vamos dizer assim. Então, eles não procuram ajuda. Ou, ao contrário, a economia vai mal, está todo mundo muito apertado, o dinheiro não está dando, vai mais gente no seu consultório por isso ou não? No geral, as pessoas não vão ao consultório. Todo mundo tenta resolver. Não importa o mercado está alto ou baixo. Essa é a cultura, tá? Acho que no psicólogo a pessoa coisa de doido. Eu não preciso disso, coisa de doido. Mas só que a gente está lidando com a psicologia um pouco mais voltada para o comércio, para o lado empresarial. Né? Mas também nada impede de tratar questões pessoais, como eu já disse. Mas o mercado em si, ele não há necessidade de ele estar alto ou baixo. A pessoa tem que querer fazer aquela troca com a gente, né? Independente do mercado. Eu tenho clientes, por exemplo, que estão muito bem, obrigado, né? Que tem um caixa invejável, vamos colocar assim pelo lado financeiro. Já tem uma estrutura familiar invejável, tem um suporte por trás muito bom. Mas eu tenho clientes também que estão em situação precária, né? Então, são eles e eles. E para mim, Eliseu, até hoje, não dependeu do mercado financeiro estar alto, todo mundo faturando, ou lá baixo para ter o cliente. Depende muito do start, do gatilho que o cliente vai ter para procurar informação. Porque ele pode procurar informação para saber se ele está no caminho certo. Só isso. Vou fazer uma consulta para ver se eu estou no caminho certo. Será que eu estou no caminho certo? Meu caminho é esse mesmo? Então vamos fazer uma consulta. Agora tem gente que chega, já pipocou tudo, né? Já está tudo ruim a estação. Estou precisando de um socorro aqui. Estou precisando de um socorro aqui, me ajuda aí. Joga aquele monte de informação ali, que é uma resolução rápida. Então não depende não. Para mim, para o meu tipo de cliente, para o que eu faço, não. Independe, sim, independe. Pode ser que daqui para frente virão novas, né? Talvez do podcast, etc. Novas informações que saem. Mas até hoje não precisou não. Mas quão importante é nessa área da gestão, você como empreendedor agora, eu vou te perguntar, a pessoa ter por trás esse tratamento, essa ajuda psicológica. Não vou nem falar de tratamento, porque às vezes não é um tratamento, às vezes precisa de um suporte, porque está muito pesado. Porque empreender, gente, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente sabe, sim. A carga é pesada, ou não é? Sim. Quando eu tinha minha empresa, eu fui fazer administração, né? Fiz administração, tal, me preparei e abri a empresa ali. Eu fiz um curso de ciências contábeis também, foi muito legal. Eu me interessei muito desses assuntos administrativos e contábeis também, foi legal. Fiz um curso de vendas, né? Então eu procurei informações ali. Aí a história lá atrás é muito grande, assim. Mas eu procurei essa informação aqui. Quando eu estruturei a minha empresa, então eu fui fazer a psicologia. Eu fiquei muito surpreso, eu fiquei encantado com a psicologia. Eu já gostava da psicologia, já queria fazer psicologia, mas a abordagem dos professores, a forma como eles me apresentaram a psicologia, eu fiquei muito encantado. Então, eu usava todos os dias a psicologia no meu ambiente de trabalho. Eu falei, puxa, isso aqui para mim vai ser a menina dos olhos. E funcionou muito bem, sabe? Eu consegui transferir da psicologia para a minha vida pessoal. É um erro muito grande, vou falar para vocês abertamente, a pessoa querer se tratar e fazer um curso de psicologia. Psicologia não é para isso. Psicologia é para o outro, não é para você. Se você quer se tratar, vai no psicólogo. Não faça psicologia. Inclusive o psicólogo precisa ter um psicólogo. Exatamente, né? Isso. É isso aí. Tem que ter um Skype, porque é tanta informação, né? Tem que haver um Skype aí. Mas eu digo na prática para você que funcionou muito bem, porque eu peguei a psicologia, transformei essa psicologia na gestão de negócios dentro da minha empresa. Com habilidades, com funcionários, com vendas, com compras, paciência, saúde mental. Então, eu me considero uma pessoa equilibrada para os meus negócios. E quem me conhece dentro da empresa sabe que eu sou equilibrado. Os meus clientes, os fornecedores, me conhecem muito bem. Então, essa ideia da psicologia entrar dentro da área administrativa soou muito bem, porque eu fiz isso na prática. Então, eu consigo levar hoje o meu cliente dentro da minha empresa, vem cá para você ver como é que eu ajo aqui, ó. Sabe? Ver a estrutura da empresa, ver o movimento da empresa, e ele consegue também discernir um pouquinho nas minhas palavras, até onde eu sou certo, onde eu estou errado. Sabe assim? Eu gosto de mostrar para ver, olha, esse aqui eu fiz e funcionou. Esse aqui eu fiz e não funcionou. Até onde ele pode usar aquela forma para ele, né? Porque eu também sou um mortal, né? Eu também tenho os meus erros, né? Nem tudo é virtude, né? Nem tudo é virtude. Então a gente consegue transformar isso. Agora, é muito legal a psicologia na área da vida empresarial,
para a pessoa se cuidar. Cuidar da saúde mental dela é muito importante. Então, eu gostaria que a população procurasse um psicólogo, de forma geral, os empresários, gestores, gerentes, bons administradores, os vendedores aí mais capacitados ou os vendedores que estão começando. A gente precisa passar por um psicólogo. A questão toda é identificar o profissional, a abordagem que ele tem, para saber se está dentro daquilo que eu preciso. É só isso, mais nada. Estou transformando isso para a linha empresarial, né? Ele tendo essa abordagem, ele consegue caminhar um pouco mais longe na sua vida. Porque de repente ele tem desejo, mas ele é ansioso. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha que romper a timidez. Como que eu vou ser dono de um negócio? Eu tenho um futuro lá na frente, chegar lá e tímido. Eu tenho que romper a timidez. Eu tive que perder a timidez. Hoje eu digo até brincando para minha família que eu não tenho resquício de timidez, não. Ficou para trás. Mas eu era um adolescente, um jovem extremamente tímido, com sonhos, mas tímido. Eu me conhecendo, eu falei, olha, o que eu preciso melhorar? Primeiro ponto, timidez. Vamos romper a timidez aqui. Porque a timidez me impede de ter bons relacionamentos. Qual que era o meu calo? Era a timidez. Eu melhorei a timidez, fui fazendo relacionamentos e fui procurando direção. Uma outra coisa que me ajudou muito também na área empresarial foi me vincular, conversar com pessoas que já tinham seus negócios. Pessoas que tinham estabilidade financeira, pessoas que já tinham o seu negócio propriamente disso já estabilizados. Eu não tinha informação para isso, o meu núcleo de pessoas não era para isso. Eu tive que me deslocar para algum lugar para que eu pudesse, então, conversar com essas pessoas. Porque a gente não tem acesso. Quem está lá embaixo não tem acesso. Você precisa movimentar um pouquinho. A faculdade me levou a isso. Professor, eu preciso dessa informação. E o professor me dava informação, me dava dicas, me direcionava para alguém. Eu fui buscando informação. Sempre participando, sempre buscando e sempre ali interagindo para ter informação própria. E hoje muita gente trabalha também dentro da empresa como funcionário, achando que só deve fazer aquilo. E não. A pessoa trabalha, ela pode ampliar o seu horizonte dentro da empresa, mas não é para ajudar somente o patrão, é para um benefício próprio. Crescimento próprio. Se eu tiver essa informação, quando eu for trabalhar em outro lugar, eu tenho a minha função, mas esse conhecimento aqui que somoa. Então eu vou ser uma nova pessoa lá na outra empresa. Agora, trabalhando aqui, ficando só nisso, eu vou para outra empresa fazer o quê? Vou ficar nisso de novo, né? Então a psicologia é para isso, ela consegue movimentar muito esse lado. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Então, assim, eu falo, se a pessoa está te dando mais uma função, mais uma tarefa, aproveita. Você está tendo a chance de adquirir conhecimento. Sim. Tem gente, Jaque, que não estudou e conseguiu negócios fabulosos, fantásticos, astronômicos, mas são pessoas muito pontuais. Nós precisamos de informação. A média da população precisa de informação. Tem gente que já nasceu com feeling, com a prospecção, com o jeito de fazer e vai se dar muito bem. Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que não, que precisa buscar. A média da população precisa buscar informação. E ela se informando, ela consegue caminhar mais longe. Inclusive, eu digo que hoje, a liderança nata, que tem gente que nasce com aquele liderança nata, nasce com aquele talento para liderar. Ela sozinha não é suficiente. Com a quantidade de informação que você precisa ter para gerir pessoas ou um negócio. Concorda, Keila? Concordo. Acho que isso não só para quem é um líder nato, acho que para todo ser humano. Quem respira, gente, ser humano, precisa de informação, conhecimento. Por quê? Porque ele pode pegar essa liderança que é natural a ele, né, e se perder naquilo, né? Não crescer, não gerar frutos, né? Não conseguir o que ele quer, o que ele sonha. Não transformar em realidade, né? Tem muita gente, a gente tem exemplos muito claros disso na nossa história, de líderes natos que fizeram muito mal para a humanidade. Então, precisa, sim, de informação, precisa de orientação, de uma pincelada de humildade, né? Enfim, precisa sim. Com certeza, eu concordo. A personalidade, inclusive, ela está ligada também ao que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou ser, né? O que eu quero fazer. Eu, por exemplo, a minha personalidade, eu me estudando com muita paciência, eu percebi que a administração de empresas seria um bom negócio, ciências contábeis e psicologia. Então isso foi o que eu trouxe para mim. Agora, o que é melhor para vocês? O que é melhor para a população? Cada um tem que saber qual que é o seu melhor perfil. O importante é a gente desenvolver dentro da nossa área de trabalho. Tem muita gente que eleva-se a fazer uma faculdade porque o pai falou, a mãe falou, o ciclano falou, acaba fazendo. Aí faz a faculdade e não fica nela. Acaba fazendo outra coisa. O importante é ter um curso superior, poxa, é legal. Mas olha, fazer algo que você vai usar, usufruir, também é legal.
Eu sou um caso desse. Meu pai pediu para eu fazer o IFES. Ele queria, na verdade, saber se mais tarde eu poderia fazer um vestibular. E aí eu falei, tá bom, vou fazer, na época a escola técnica, eu vou fazer mecânica. Ele, não, eu quero que você faça eletro. Eu falei, mas eu gosto de mecânica. Ele, não, mas faz eletro. Porque era o curso mais, na época era concorrência de medicina. E eu fiz e passei, sei lá, 16º lugar. Eu sei que no dia ele não foi nem trabalhar, no dia que saiu o resultado, fez churrasco e tudo. E estudei 2-3 meses e não fiquei, não era o que eu queria fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? É orientar o filho, ou às vezes até um funcionário, a gente está ali trabalhando com ele, a gente quer orientar, mas tem que ter o conhecimento de novo para poder chegar e falar assim, olha, eu quero ser médico, vem cá, ok, mas eu morro de medo de sangue. Então. Você quer ser médico porque você tem esse sonho ou porque você viu plantão médico e gostou do seu isso aí. Eu digo, para tudo tem solução, sabe? Assim, tudo tem solução. Um adolescente, um jovem que quer fazer alguma coisa, os pais precisam estar presentes, a família é importante. Há solução para tudo, há solução. Se a pessoa buscar ajuda, tem solução. Né? A família, ainda que fragmentada, separada, ainda que, sabe, há solução. Procura ajuda, né? Porque a ajuda vai dar uma direção melhor, vai dar um caminho melhor. E a gente consegue um jovem mais capacitado, um jovem mais equilibrado, né? Um jovem mais consciente aí. Nós temos jovens maravilhosos, temos pessoas incríveis no mercado de trabalho, né? Mas a gente precisa eliminar um pouquinho essa mudança de trabalho. Eu, como empresário, falo, tirando o psicólogo Eliseu, entrando do lado de empresário, é custoso para a gente a rotatividade, é muito custoso. E existe, das pessoas que a gente se relaciona, todo mundo fala a mesma coisa, a mesma linguagem. E é um hábito do mercado? Não sei até que ponto é. Talvez seja mais um erro nosso do que um hábito do mercado. A gente induzir também esses jovens a uma participação melhor dentro das empresas, sabe? Um pouco mais de capacitação, um custo-benefício legal, envolver mais essas pessoas ali para estar fazendo isso. Agora, Eliseu, desculpa, cortei. Não, pode ver. Agora, Eliseu, tem um estigma de que o mercado não procura tanto psicologia ou uma consultoria porque é caro. É caro? Fala pra gente aí, pros empresários que estão ouvindo, que vão ouvir. Que estão ouvindo, que vão ouvir. Legal. Boa, você essa pergunta, hein? Puxa vida agora. Inclusive, eu vou falar uma coisa. Consultoria, gente, não é gasto, é investimento. Porque às vezes você está gastando muito mais no setor da sua empresa que você nem sabe, que está te despendendo dinheiro, e o consultor vai lá e identifica, e você, além de deixar de gastar, nem pagou tanto assim na consultoria. Eu digo assim para os meus clientes, eu fico brincando com eles, né? O que você já gastou até hoje teve de prejuízo? O que é caro para você nesse sentido aí, né? Eu não sei o que os meus colegas cobram por aí, né? Pode falar valores aqui? Pode, claro. Se você quiser, então, eu cobro, por exemplo, uma consultora de R$2.000 na consulta. Mas é uma pessoa que quer empreender e quer mudar o estilo de negócio dele. Né? Uma pessoa que quer abrir um negócio. Quanto custa abrir um negócio? Custa uma fortuna. O que é R$2.000 para abrir um negócio? Para a pessoa estudar sua personalidade e fazer um entendimento aí. Então a gente consegue 2, 3 sessões nesse valor, depois disso a pessoa caminha por conta própria, porque nesse período a pessoa já está habilitada para caminhar. Agora, se ela quiser de novo, a gente volta a conversar. Funciona como reloginho? Nem sempre. Tem pessoas que se dão melhor rapidamente, tem pessoas que precisam de mais. Mas como a gente está lidando com negócio e com empresas, que é o ramo que eu optei em trabalhar, é um ramo também rentável, porque eu também tenho o meu investimento na minha empresa, né? Então eu acho que a pessoa, ela tem que topar, faz, porque é um investimento da vida dela, pelo menos assim, é um divisor de águas. Vou fazer. Se vai continuar depois, é um detalhe importante. Ela vai ter que saber se a personalidade dela vai caber em toda a situação. Mas ela precisa levar ali para frente o melhor caminho, digamos assim, né? Então depende muito aí. Tem muita gente que consegue sair muito bem com a situação. Então, tem gente que acha barato, tem gente que acha caro, depende muito. Palestras, eventos, tudo são coisas combinadas. Aí você me fala assim também, minha amiga, tem coaches para tudo quanto é lado, né? Tem gente fazendo motivacional para tudo quanto é lado. Aquilo é para todo mundo? Não é para todo mundo. Todo mundo quer fazer? Alguém quer fazer. Mas você sai de lá animadão, todo feliz da vida, vai lá, vamos realizar, chega no outro dia. Por quê? Porque não foi estudada a sua personalidade. É só a gestão de adrenalina ali. Assim, tem a parte que a pessoa aprende bastante, mas no dia a dia, no mercado, no comércio,
não está casada a personalidade dela com aquilo que ela aprendeu. Ela só aprendeu motivacional, tá ali, né, etc. Aquele gasto todo, vamos fazer, vamos realizar. Mas no outro dia, ela está dentro da empresa dela, cri. O que eu faço agora? Então entra a minha parte fazendo toda essa gestão aí, certo? Então, o meu público, por exemplo, não é o público desse motivacional que está indo atrás, né, A, B, C, nada contra, mas é um público que pega um público que atende a todos, assim, sabe? E o meu passo a passo é personalizado. É um atendimento personalizado. Então você atende o empresário que vai no teu consultório. Sim. E como é que fica o trabalho lá na empresa dele? O trabalho na empresa dele, você também tem uma consultoria para isso ou não? Você orienta o empresário para o empresário ir lá para a empresa dele fazer o que precisa fazer dentro da empresa dele? Como é que funciona isso? Essa pergunta é linda, hein? É muito importante para mim, Eliseu, enquanto profissional, que eu acompanho o empresário da empresa dele. Até porque relacionamentos é mais um que vai contar no meu rol de relacionamentos. Sim. Então não é só pegar a pessoa aqui e dispensá-la aqui, eu acompanho a pessoa lá. E isso ao longo da vida dela. Não é porque eu recebi dela agora aqui que eu vou abandoná-la, não. Meu telefone está à disposição, o WhatsApp à disposição, né? Eu sempre peço que o que for urgente liga logo, porque a pessoa está com pressa. Manda o WhatsApp e a gente não vê. Está aqui, o telefone está, né? Tá em stand-by. Então, assim, procura fazer isso. Mas eu estou sempre nas empresas buscando informação de como a empresa está. Tem cliente meu que tem 2 anos atrás já. A gente está mantendo relacionamento até hoje. Eu vou, visito, vejo como que está o andamento. A gente troca informações e pronto. A gente não abandona. Eu digo que esse valor é o início de uma grande amizade perpétuo, assim, sabe? A pessoa tem uma parceria para muito tempo. E através dos relacionamentos, dependendo do ramo de atividade, a gente também consegue novos parceiros para ele se relacionar. Olha que coisa bonita. É uma rede de relacionamentos aí que a gente consegue manter no mercado. E para isso a gente, modéstia à parte, faz muito bem feito. Né? E agora vamos falar de uma coisa, né, que está acontecendo, que é aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então vamos trazer isso um pouquinho para o lado da gestão, assim, como que fica o psicológico desse empreendedor, sem contar dos outros todos, né, que perderam tudo, mas o empreendedor especial, já que aqui a gente fala de gestão, como que é o psicológico desse cara que perdeu tudo da empresa dele? Como é que ele faz para gerir isso dentro da... O que você tem que ter acompanhamento psicológico mesmo, no caso desse, né? Porque é surreal, eu acho que mesmo pra gente que não tá lá. Como que é? Como que faz a gestão disso? Então, olha só, o que eu tenho pensado é que o governo federal, juntamente em parceria com o governo estadual de lá, no Rio Grande do Sul e etc., nós passamos por isso aqui em Mimoso, né? Que tem que existir uma linha de relacionamento particular fornecida pelo governo para esses empresários. Porque quando você vai num plano de saúde, é 30, 40 minutos só não resolve. A pessoa precisa desabafar 2 horas, sabe? A saúde mental dessa pessoa está completamente abalada. Nós estamos falando de pessoas que perderam tudo. Tem empresas que não vão reabrir mais. Nós estamos falando de milhares de empresas, centenas de empresas que não têm condições de reabrir mais. São pessoas que acabaram de investir e perderam. São plantações, né? São indústrias, comércios, de forma geral, e estão lá com a dívida. Então, o governo ele tem que agir de forma rápida nisso, sabe? Pegar profissionais capacitados e deixar esses profissionais à disposição dessas pessoas, ainda que online, sabe? Para ouvir essas pessoas. E não ter regrinhas de horário. Eu vou colocar você 30 minutos para te ouvir. A pessoa tem uma vida que perdeu ali. Uma vida de empresário que perdeu ali. Tem pessoas que perderam vida mesmo. Familiares que foram perdidos. Né? Já passaram de 100, né? Sim. Então, assim, a saúde mental está muito abalada. Então, o profissional... É difícil para a gente, profissional aqui, fazer um contato com a pessoa de lá. Eu não sei quem são. Como é que eu vou fazer um contato da pessoa que está lá? Então, o governo ele tem que fazer esse trâmite aí, junto ao CRP, de procurar profissionais qualificados, de pegar esses profissionais, sejam voluntários ou não, de colocá-los à disposição dos empresários de lá. Porque são centenas deles que vão precisar muito de ajuda, sabe? E são pessoas que agora... Está cheio de água até agora, já passaram alguns dias, tem cidades ainda que estão alagadas. E as pessoas não têm acesso a essas empresas, né? Então a saúde mental dessas pessoas certamente está abalada. Assim, óbvio que sim. Né? Cabe a nós aí, está dando essa ajuda aí. Só que tem que chegar para a gente não tem acesso lá. Que tem catalogado isso é a prefeitura, é o Estado, e que tem acesso ao CRP, o CRP designa aí para dessa direção, né? E agora perguntando para você como empresário, como que o governo poderia ajudar o empresário a se reerguer? Igual você falou, tem empresa que não tem mais como abrir. Como que seria viável para o empresário, então, reabrir essa empresa? O que ele precisa?
Eu vou te falar como administrador. Tem lugares que não podem ser reabertos mais, que vai alagar de novo. Tem lugares que são impróprios para isso aí, né? A gente sabe também que o governo tem caixa para isso. O governo tem caixa reserva, né? Então o governo pode destinar esse caixa reserva para abençoar, para agilizar, para dar uma direção para esse empresário. Porque ele está com financiamento em aberto. Ele tem funcionários em aberto para acertar. Sabe? A conta está lá para ele pagar. O governo pode subsidiar algumas coisas. A questão toda é que o governo vai subsidiar cobrando juros. A pessoa já não tem como pagar, ainda vai pagar pagando juros. E ainda tem a dívida anterior. É, isso aí, exatamente. De quem foi a culpa nisso aí, sabe? Então tem uma série de coisas a resolver aí. Então, como sugestão, o governo ele pode agir de forma direta, mas imediata, uma equipe para agir de forma imediata. Mas tem que ser uma equipe multidisciplinar, que eu acredito que já esteja agindo. A gente está aqui um pouco distante. Uma equipe multidisciplinar para estar vendo as necessidades de forma rápida, agindo ali. Porque eles vão ter que, imagino que eles vão ter que comprar terra, né? Assim, ou desapropriar algum lugar que não vai água para poder. Tem cidade que ficou 90% da cidade embaixo da água. Verdade, então, tem que fazer a cidade em outro lugar. Na verdade, é um estado que eles já têm a predisposição geográfica para tal situação e eles já são preparados para isso. Porém, o nível foi tão alto que ultrapassou a linha de segurança deles. Não, vocês não estão entendendo, gente. Eu acho que o que a gente precisa, a pergunta da Jaque, ela é muito pertinente, né? Porque a gente está vivendo isso, a gente viveu aqui no estado isso. Acho que a gente precisa pensar de forma muito estratégica. Tem que ser estratégico. Tem gente que é preparado, que estuda, aquela coisa que o Eliseu sempre fala da informação. Tem que se informar. Tem gente já informada para isso, para lidar de forma estratégica. Como ajudar o povo agora do Rio Grande do Sul, né? As áreas que podem recomeçar, a linha de crédito. Mas não pode ser uma linha de crédito onde vai usurpar, aquele cara vai ficar com dívida pro resto da vida dele. Não, por quê? Porque a gente sabe que o pequeno empresário, ele sustenta a economia do país. Então é interessante pra gente que eles se reergam. Sim. Porque o emprego do trabalhador tem que estar garantido ali na frente, né? Passou todo esse momento de caos, vamos reconstruir. Vamos reconstruir como? E aí tem que ser estratégico, tem que ser técnico, né? Monta um grupo e vamos pensar agora como reconstruir o Rio Grande do Sul, como vai reconstruir Muqui, como vai reconstruir, sabe? Aonde mais acontecer. Porque não vai ser a última enchente, gente. Não vai ser a última, é isso aí. Não vai ser. E olhando pelo aspecto econômico também, com toda a liberdade, o empresário está com o seu comércio lá inativo, né? Enchente, etc. Catástrofe está lá inativo. Ele precisa, o funcionário está lá também, que não vai receber, ou não sei que estratégia vai ser tomada. Só que o funcionário também tem suas despesas a serem pagas. Então isso vai criando uma bola de neve. O funcionário vai cobrar de quem? Se ele está vendo que a empresa dele, né? E olhar se a casa do funcionário também não foi cometida. Então, a estratégia tem que ser muito bem montada, friamente falando, bem calculada, mas rápida. Isso. Ela tem que ser muito eficiente, porque os dias estão passando, né? Não é à toa que o próprio governador falou, ele tem que ter um plano marcha, porque ali é o que você falou, é uma bola de neve. É o empresário que precisa receber para poder fazer dinheiro para poder pagar o funcionário que também já não tem a casa, então assim... O empresário está sem casa, sem empresa, o funcionário está sem casa, sem trabalho. Emprego, então Certamente, os conselhos regionais, tanto de psicologia como de administração, né, das áreas civis e contábeis, está todo mundo agindo ali, né, em prol, está todo mundo agindo. Né? O resultado, a população tem que ajudar de forma geral também, né? Deixa eu última pergunta, assim, porque a gente já está bem no horário, assim. Telemedicina, funciona? Tem gente que não gosta. Inclusive, eu vi alguns psicólogos falando que não, consulta online não é legal. E aí? Uma teleconsulta da psicologia funciona muito bem. Funciona bem. A pessoa tem uma questão para resolver e ela precisa resolver, não consegue se deslocar, ela consegue se resolver. Um bate-papo ele é agradável. É claro que pessoalmente funciona muito bem. Lembra que é de caso para caso, a personalidade? Tem pessoas que você tem que pegar na mão. Eu estou aqui com você, vamos lá, caminha junto. Tem pessoas que conseguem de longe resolver. Personalidade. Então, há caso e caso. Não dá para a gente colocar numa regra que todos não funcionam. Funciona, por prática funciona. Tem clientes, inclusive, de fora do país. Você faz uma videoconferência com o cliente, decide ali algumas metas, alguns aspectos e está tudo resolvido. Então funciona assim, funciona muito bem. Eu sempre digo, gente, regras elas existem, mas existem as exceções também, não dá para engessar nada, né? Sim. Então, vamos para as dicas.
Keila, que é a primeira vez, a gente tem, mas já assistiu a gente, sabe que a gente tem a dica nada a ver, a dica valendo, né? Qual é a sua dica hoje? É nada a ver, valendo, é as duas. Dica para o empresário, né, que é aquele que está empreendendo, mas está precisando aí de um suporte. E dica de filme, livro, alguma coisa que você... Olha, isso vai te fazer bem. Legal, legal. Então, dica nada a ver é o próprio empresário tomar decisões precipitadas. Nunca foi hora, nunca vai ser hora de tomar decisão precipitada. As decisões têm que ser friamente calculadas. Muita gente passa perto depois que tomou a decisão no passado. Puxa, eu podia ter pensado melhor. Isso causa uma frieza na pessoa. Então, procure com calma estabelecer as suas regras ali. Uma dica que vale muito a pena é sempre procurar informação. Procure informação. A pessoa precisa de relacionamentos. Eu, você, todo mundo. Precisamos de relacionamento. Relacionamentos das mais variadas áreas. Nem tudo é dinheiro, nem tudo você precisa pagar. Nem tudo é financeiro. Tem informação que você consegue aí nas redes sociais, etc., buscando alguém que já passou por isso. Você vê, filtra para você se aquilo é importante ou não, né? E a literatura é uma literatura muito pessoal. Cada um gosta de um tipo de literatura, né? Então, se você vai ler um livro, tem que ser um livro que te agrada. Qualquer literatura agrada, desde que você tenha consciência que aquilo vai te fazer bem. Então, ler é muito bom, é muito legal fazer a leitura de qualquer que seja o livro. Ler leva a gente mais adiante, né? Você, Tati? Eu fiquei despreparada agora. Eu tinha pensado em indicar, inclusive até referente ao tema, é um link, só que eu não achei ele aqui, com relação a um grupo de terapeutas que estão disponibilizando consultas grátis para os afetados pelas chuvas do Rio Grande do Sul. Sim, eu posso bom. disponibilizar o link depois para botar na descrição. Legal, A gente coloca lá no nosso Insta. E a dica nada a ver... Não precisa, se você não tiver precisa. nada a ver, beba água, tá bom. É nada a ver, mas é valendo. Nada a ver, mas tudo a ver seja... a dica até que eu já dei, mas vou dar de novo. Sejamos plantinhas felizes, façamos terapia e bebemos água. Então, dica de leitura, eu acho que saber sobre a nova geração, que é um desafio para as empresas, né? Já que a gente fala de gestão. E aí eu não vou indicar livro, mas, gente, tem na internet muita gente falando de as características dessa nova geração, né? Assim a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, e mais uma vez o Eliseu sempre fala de informação, né? Se eu tenho dificuldade de lidar com a nova geração, eu preciso saber um pouco dessa nova geração, né? Para poder trabalhar com eles. Uma dica... tudo a ver? Nada a ver. Nada a ver. Não, a outra. Tem nada a ver, tem a... Valendo. Você já deu valendo. Valendo. Essa é leitura de leitura. A Valendo, o Eliseu, gente, olha, consultoria não é cara. Façam. Por favor. Façam. Acaba com esse medo medo de psicólogo, medo de trazer um profissional para dentro da empresa para poder te ajudar a pensar, né? Consultoria é investimento. Exatamente. E dica nada a ver é ficar sofrendo muito tempo sem procurar uma solução nova. Às vezes a gente está com um problema e a gente entra numa bolha de sofrimento e não consegue... Não, vamos lá, vamos perder o medo e ousar, né? Um pouco mais. Ousar, é isso. Fábio, sua dica de hoje, ele sempre também fica assim... A dica nada a ver é ter cuidado com os Pix aí pro Rio Grande do Sul, porque tem muita falcatrua, muita gente dando golpe. Então vamos colocar aqui o Pix, que é o original lá do Rio Grande do Sul. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Né? Eu vejo gente falando contra esse Pix. Só dar uma dica para vocês e essa é valendo. O governo, ele tem interesse em fazer isso aí funcionar. Por quê? O governador, ele é candidato a presidente, então ele tem que mostrar serviço. Então, você vai mandar o dinheiro para lá, isso vai se transformar em serviço. Não porque ele é bonzinho, mas porque ele tem o interesse. Porque esse Pix aí é para reconstrução da cidade. As pessoas estão querendo doar hoje para o resgate. Então, esse Pix, eu também só confio no original. Tem gente que fala, não doa para o governo. Sim, o governo tem que dar dinheiro, mas sozinho, gente. Porque a gente está aqui, a gente não tem noção. Eu estou acompanhando, assim, muito isso.
E é surreal o que está acontecendo lá. É inimaginável para a gente. A gente viu um pedacinho aqui em Mimoso do Sul, que a cidade toda também quase ficou debaixo d'água. Então lá está o estado inteiro. São mais de 70 mil pessoas desabrigadas, assim. É inimaginável. Você vê, 80% do estado acabou. E aí, dica de filme ou livro, você tem algum? A dica é você entrar no canal do Memória Capixaba no YouTube, que é o canal que a gente trata da história do Espírito Santo. Muito legal. Que eu vou trazer aqui para vocês. Está aí o Memória Capixaba no YouTube. Ótimo. Gente, minha dica ontem foi muito engraçado. Minha filha tem 14 anos e ela estava me perguntando: mãe, como é que eu faço para convencer as pessoas, Eu falei assim: eu vou te ensinar o poder, mas não é pra você usar pro mal. Você é muito manipulador. Eu falei: não, sou manipulador. Mas a gente tem técnicas que ajudam, inclusive, na venda. Igual você falou, você é muito tímido, teve que burlar, timidez teve... A gente precisa, às vezes, melhorar alguns aspectos da personalidade para alcançar o sucesso que a gente tá. Porque a área, às vezes, que a gente quer, precisa desse esforço. Então, minha dica é esse livro aqui. Está. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro é fantástico. Nos primeiros capítulos eu falei: nossa, só isso já ajuda. Vocês não têm noção das dicas e do poder que tem. Vou anotar aqui. É muito interessante esse livro. E a dica também é, gente, ajudem, doem, faça o que tiver alcance para ajudar o Rio Grande do Sul, porque isso é a questão até de empatia, né? Você pensar como que seria se eu tivesse nessa situação. Eu sou muito grata a Deus, porque a gente aqui tá tudo bem. Mas só quem tá lá sabe o sofrimento que é. Obrigada pela sua audiência, obrigada Eliseu, obrigada Tati, obrigada Keila, obrigada Fábio. Continuem conectados com a gente, tem mais episódios vindo por aí. E sigam a gente no Instagram, no YouTube. Se inscrevam aí para receber as notificações quando a gente tiver episódio novo. Dê like. Vejo vocês na próxima.